Bom, sejam muito bem-vindas à Sala Secreta da Alquimia do Empreender. E eu sei que muitos de vocês, quem vai ver gravado depois, quem está chegando, deve se perguntar, mas o que que acontece dentro dessa sala, gente? Então, assim, não tem nenhum mistério. Vocês vão hoje entender junto conosco o porquê que essas falas que eu e Priscila estamos tendo aqui, de às vezes sinto que não controlo minha vida, que eu vou empreender de um jeito e as coisas vão acontecendo do outro, que eu estou paralisada. Então, cada pessoa vai tendo um momento de vida em relação ao empreender. E a gente vai trazer aqui o que a gente vive todos os dias dentro da alquimia. Então, independente do que vai acontecer, eu tenho certeza que vão sair diferentes com tudo que vocês vão perceber aqui hoje. Tá bom? Primeiro eu vou começar me apresentando. Eu sou Camila Bisotto, eu sou idealizadora da Alquimia do Empreender, e ele é um ecossistema que ele trabalha com empresárias. Então, nós já no passado trabalhamos com homens, mas nós entendemos que as dores femininas de empreender são diferentes. E vocês vão entender muito por quê. O nosso intrapsíquico é diferente. O empreender, ele é masculino. Então, a gente precisa fazer um esforço diferente para empreender. A gente é mãe, a gente é mulher, a gente é esposa, eles naturalmente empreendem. Vocês podem ver. Pega lá, a Priscila tá às vezes no BNI, né? Cara, eles fazem negócio com uma facilidade, tipo, bateu nas costas um do outro, apertou a mão, estão fazendo negócio. A gente não. A gente tem que colocar uma energia masculina. Então, essa energia masculina, ela é maravilhosa para empreender. Só que o detalhe é que às vezes ela engole a gente. Porque a gente, na essência, não é masculina. Então, é isso que a gente vai entender. Aonde que essa energia está trazendo, talvez, pesos, bloqueios e nos impedindo de alçar novos voos, tá? Então, eu sou empresária, palestrante, sou especialista em programação neurolinguística, então uso todas as ferramentas aqui dentro. Aqui tá minhas redes sociais, acho que a maioria aqui já me segue. Quem quiser saber um pouquinho dos meus 20 anos de experiência em negócios, eu falo, abre lá no meu LinkedIn, tá tudo lá. Fui diretora de empresa, foi minha última colocação como CLT. Então, no momento em 2020, quando eu engravidei, eu percebi que não dava mais. Eu acho que muitas de vocês também chega um momento da vida que pensa assim, cara, CLT não rola mais, entendeu? Porque aqui eu falo para empresárias. Então, assim, quem não é empresária não vai sentir a dor do que eu vou falar aqui, mas quem empreende vai sentir exatamente na pele. Quando você está na CLT, você tem uma mãe por trás. Pensa assim, ó, você tem a estabilidade, você tem aquele dinheiro que vai entrando toda hora e você tem alguém mandando em você. Então, nesse momento, você tem uma certa sustentação emocional. A mulher que ela decide empreender, ela quebra isso. É como se ela voltasse a ficar órfã. É a mesma sensação quando você empreende. Por isso que a gente escuta, meu Deus, eu não sei se eu pago as contas no mês seguinte, eu não sei como é que eu faço, e se eu não tiver cliente, e vem uma ansiedade. Então, esse é o movimento da mulher de empreender, seja mulher ou seja homem, mas a mulher é mais latente isso dentro dela. Então, com 2020, eu virei mãe, e quando eu voltei da licença maternidade, eu não consegui mais me conectar com aquele mundo de CLT. Não sei, algo mudou dentro de mim. Acho que a maioria aqui daqui é mãe também sabe que a gente muda. Então eu tinha que me deslocar. Eu estava com a Priscila lá em Arujá, eu morava em São Paulo e tinha que ir para Arujá. Então era uma rotina louca. Tinha que 5h30 levantada. Eu dava uma num peito, no outro peito extraía leite, aí ia trabalhar, deixava ele na escolinha com 7 meses, e achando que estava arrasando. Então, quem aqui, né, não acha? Eu tratei meu filho como um projeto, gente. Eu não tenho vergonha de falar para vocês. Quando ele nasceu, eu tinha planilha para mamada, tudo vai dar certo, acorda com os horários controlados, tudo certinho. Só que o que que aconteceu? Quando ele começou a ter uns 2 anos de idade, eu primeiro pedi demissão, né? Ganhei ele, pedi demissão em 3 meses e fui empreender. Então, eu estava com uma empresa nova e com um filho pequeno. A louca. Nossa, não sabia se ia conseguir suprir a necessidade dele, tanto financeiras, como mãe, como tempo. Estava abrindo uma empresa que ela me consumia muitas horas do dia. E eu percebi que o meu afastamento como mãe ele estava latente. Eu não desenvolvi sentimento materno pelo meu filho. Então, quem conhece a minha história sabe, eu conto isso muito. Eu acredito que ele me fez olhar para isso. Porque quando ele se machucava, ele não vinha para o meu colo. Quando eu estava na cozinha, ele falava mãe, eu olhava para ele e pensava, quem é a mãe desse moleque? Que não sou eu. Era esse sentimento que eu tinha, até uns 2 anos de idade. Então, eu estava fora da minha área, eu não gostava de empreender, era um restaurante de frango frito, horrível, odiava aquela rotina. E aí, o meu filho, que não me reconhecia, eu olhava para ele assim, o que que tem o que que esse moleque tem? Era isso que eu falava dentro de mim. O que que ele tem? Não era eu.
E aí, obviamente, casamento uma bosta, aquela coisa toda, né? Aí tava eu lá um dia, o nome era Frango no Pote. Tinha um franqueado que eu conversava muito, e ele é do Paraná. E aí, ele toda semana, quando eu ia fechar o fluxo de caixa, eu chorava em cima do computador. E ele abriu a câmera e falou: Camila, você tá muito mal. Você tem que procurar ajuda. E eu era a contra da terapia. A contra. Imagina, isso que é pra louco. E aí ele falou: Mas eu conheço uma pessoa que pode te ajudar. Se chama Beatriz. Tá bom, tá bom. Ela sabe, me passa o contato da Beatriz, então, que eu vou falar com a Beatriz. Aí comecei e fiz uma primeira sessão com a Beatriz. Gente, vocês vão conhecer a Beatriz daqui a pouquinho. Eu tô contando a história, vocês vão vê-la ao vivo, ela vai se apresentar, vocês vão ver quem é esta pessoa, tá? E aí eu percebo que, primeiro, a minha maternidade fez eu olhar para o meu feminino. Em resumo, eu precisei olhar para isso que até então não existia dentro de mim. Eu era um homem com um corpo de mulher. Aí eu fui começando a entender algumas coisas, não sei se vocês se identificam, né? Tanto que hoje os perfis que vêm aqui para alquimia são mulheres com yang alto, em 95% dos casos. A gente se acha, né? A gente se encontra por aí. É muito normal. Então eu digo que eu sou uma yang em cura hoje. E aí eu percebi que eu descobri, no meu caso, que o meu pai, eu sou a terceira de três filhas. Ele queria um menino. Eu só vim para ser menino. E quando eu conto essa história, acho que na base das mentoradas, 90% ou elas não sabem, ou percebem inconscientemente este desejo. Então, eu consegui chegar nesta raiz que o desejo. Eu não tinha nome de menina, eu só tinha nome de menino. Ou era Giano ou era D'Artagnan, eu não tinha, não era para ser Camila. Então, eu cresci sendo criada como menino. E, obviamente, as minhas profissões foram todas masculinas. Então, eu fui analista de sistema na TOTS, de parte de TI, não tinha, nunca tinha mulher, só tinha homem. Eu fui diretora industrial. Então, eu sempre fui para honrar o que meu pai queria que eu fosse. Só que aí chega uma hora da vida, até os 28, 30 anos, você vai enchendo o potinho. A Bia vai explicar para vocês, né? Tu quer ir para o mundo. Se for para Nova York, tu vai, se tu quer. Ali, eu percebi que com 28 eu já era diretora. Eu tinha conseguido tudo que eu queria na minha empresa, na minha vida enquanto carreira. Só que depois dessa idade, você começa a não ter mais potinho para encher emocional. Você começa só a ter que trocar coisas ali de dentro. E aí entrou no potinho a maternidade, algo que não tinha nem, não existia dentro de mim. Entrou em maternidade, entrou casamento e entrou a Camila, enquanto feminino. E aí eu tinha que tirar coisas de lá de dentro. Então foi neste processo que a Bea chegou e assim doeu pra caramba. Não vou dizer o contrário para vocês não, viu? Porque eu tive que tirar muitas crenças, tirar muitas dores que eu tinha. O meu pai, ele me batia quando eu era pequena. Não sei se vocês têm histórias parecidas. Estou contando aqui para ver, às vezes se identifica, sabe? E quando ele morreu, eu tinha 16. E eu lembro que eu falei assim, graças a Deus, eu parei de apanhar. Uma coisa, a melhor coisa da minha vida. Eu nunca mais pensei no meu pai, dos 16 aos 38, quando eu conheci a Bea. E aí eu lembro da segunda sessão que a Bea falava assim, cara, você vai ter que integrar teu pai. Cã? Eu nem quero saber do meu pai. Deixa ele estar lá no cemitério. Não o teu pai físico, o teu pai intrapsíquico, porque ele te deu a vida. E eu tinha uma mágoa. Eu nem lembrava mais o rosto dele, eu só lembrava se para mim ele estava morto e enterrado, que nem a gente fala. E aí eu não consegui entender esta colocação, que ela vai explicar depois para vocês. E aí eu falava: não, Beatriz, esquece, deixa meu pai lá no cemitério. Aí ela falou assim: Cá, se tu não integrar teu pai, a gente para aqui. Porque é isso que vai alavancar tua vida, teu negócio, teu casamento, tua maternidade. Aí eu respirei fundo e falei, tá bom, Beatriz, me explica mais o que é integrar pai, pelo amor de Deus. Então, a gente tem o quê? A gente vai falar sobre isso, sobre o que é pai e mãe intrapsíquico, o que é transgeracional, padrões de comportamento. Eu vou falar um pouco, a Bea vai aprofundar mais, e foi tudo isso que eu vivi junto com ela. Quando eu estava vivendo isso com ela valia muito bem, ela tem uma leitura muito boa do que a gente fala de abrir campo. Então, ela conseguia entender que eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Eu não queria ficar naquela porcaria daquela loja, daquela restaurante que eu odiava fazer aquilo, mas também não sabia o que eu queria fazer da vida. E ela me falou sobre essa questão de ajudar pessoas, que eu tinha muito conhecimento para dar e tal. Eu falei, tá bom. Eu já tinha comprado uma mentoria para ser mentora, mas tinha me frustrado e tal. Retomei esse sonho. E com a Beatriz, eu acho que na nossa quarta sessão, ela falou, me dá uma data. Eu falei, que data? Data do quê, Beatriz? Data para abrir a mentoria. Eu acho que era maio. E aí eu falei, setembro. E foi.
E assim eu fui com ela, e 14 de setembro acho que eu lancei, não era alquimia, era outro nome, era outro formato, enfim, um monte de coisa diferente. O que eu passei para chegar até aqui, que hoje a gente acaba guiando outras mulheres para não passar por esse mesmo perrengue que a gente passou. E aí eu percebi isso, que toda essa nossa história, não falo só da Camila, eu e da bagagem das mulheres que tem, é vasta demais. E depois dos 38, 40, o universo te cobra, ele tem um chamado para que você jogue isso para o universo de alguma forma, de forma expandida. Quando você chega nos 40, não dá mais para botar embaixo do tapete, entende? Começa a doer. É ali que chega eu percebi as crises de meia-idade, tanto minha quanto das mulheres que estão aqui. O meu público é mulher 40 a mais. Dificilmente a gente fala com mulheres que têm menos que essa idade, porque elas vão achar que a gente está louca. Elas não acreditam no que a gente fala. Da onde você está tirando isso? Porque elas não estão nessa fase de vida e está tudo bem. Eu falo, né? Gente, a geração Z, que hoje está com 20 e poucos, talvez vocês tenham filhos nessa idade, a gente vai trabalhar na alquimia quando elas tiverem 35, porque vai dar tilt também. É hora de olhar para dentro de si. É hora de fazer assim, ó, isso aqui fica, isso aqui sai. Isso aqui fica, isso aqui sai. Eu empreendo, eu não empreendo. Eu empreendo porque eu quero, porque eu gosto, porque eu estou no propósito, porque eu estou ainda honrando alguém que eu precisava lá atrás. Eu canso de ver gente falando que está com profissões, porque honrou o que a mãe e o pai queriam. Não é um caso, são vários. Eu tô porque eu tô ajudando meu marido. Não é um caso, são vários. Então a gente não tem identidade empresarial. E aí começa os crepe. E aí, sabe onde é que bate o crepe maior? No bolso. Ou é no bolso, ou é na vida. Estou aqui, tenho dinheiro, o dinheiro entra. Mas geralmente o dinheiro não sobra muito. Tem mulher que faz muito dinheiro, mas a gente chama de ralo. Só que ele passa assim, ó. Eu faço dinheiro, vamos lá, que eu faço meu teto financeiro é 10 mil, tá? Eu faço 10 mil. Quando acontece alguma coisa que eu faço 12, alguma coisa acontece para eu perder dois. Mas pode olhar na vida se não é assim. É o carro que bate, é o celular que quebra, é uma coisa que acontece. Isso, então, é o que eu não tenho sustentação interna para aumentar teto financeiro. Percebam se isso acontece na vida de vocês. Então, tem dois movimentos. Quando eu não tenho mãe, aí eu falo de mãe intrapsíquica. O dinheiro entra e ele não fica, e ele fica só naquele teto, que eu tenho permissão. Subiu daquilo, eu perco depois. É por isso que muitas vezes, por exemplo, jogador de futebol, pagodeiro, quem ganha na loteria, perde assim o dinheiro. Olha, não tem sustentação interna para manter aquele dinheiro. É interno o dinheiro, ele não é externo. E aí, essa mulher, ou ela não gera dinheiro, ou ela gera e perde. E ela mantém sempre aquele mesmo teto. E ela não consegue romper esse teto. Então, diante disso, nós fomos entendendo as causas, o porquê que isso acontece e como fazer para quebrar esse padrão. Então, é isso que nós vamos falar hoje na sala secreta. Deixa eu ver se a Bea já entrou. Bea? Eu acho que ainda. Ah, a Bea já está por aí. Sim. Eu vou começar pedindo para vocês fazer o seguinte: vão lá no chat para a gente se conhecer. Coloquem lá no chat aqui do Zoom o nome de vocês, o que vocês fazem e o telefone, só para a gente saber. Se quiserem botar o arroba do Instagram, então a gente já vai se conhecer um pouquinho, para a gente entender a história de cada uma aqui também. Eu vou dar esse tempo para vocês enquanto a Beatriz vai se apresentar. Tentem colocar tudo na mesma mensagem. Vocês colocam Shift Enter e aí fica tudo na mesma. Então, nome, arroba do Instagram, brevemente o que você faz e o seu telefone. E aí, quem sabe, até isso aqui não pode virar um network, não é nosso objetivo, mas o universo está aberto, não é? Vai saber que você tem lá uma advogada, eu conheço a Pri, né? A Pri, ela trabalha ali com a parte de advogada de síndico, daqui a pouco eu estou precisando. Então, a gente vai se conhecer, depois eu vou fazer uma leve apresentação de quem está conosco hoje. E vocês vão ver que todas estão empreendendo e nós vamos encontrar dores comuns, independente de nicho. Porque nós temos uma coisa comum entre nós: somos mulheres, mulheres empresárias. Então, Bea, passo a palavra para você, fique à vontade para se apresentar. Muito bem. O meu deu umas caídas aqui, Camila, eu não sei. Eu acho que eu comentei com você ontem que a internet aqui tá estranha, né? Sim, Então, se eu sumir, tá bom, é isso, tá? Mas aí ele conecta depois rapidinho. combinado. Então, vamos lá. Bom dia, mulheres. Como que vocês estão? Muito bom ter vocês aqui, né? Esse olhar, né, para o ser humano, ele é um olhar muito lindo.
é algo que me apaixona. Tudo tem as sombras, né? De tudo a gente vive as sombras, tanto aqui no Alquimia como empresa, como parceira da Camila, como terapeuta, né, com as minhas clientes individuais ou em grupo. Tudo tem sombra, né? Eu vejo assim que às vezes, quando a gente vai para o adulto, né, formar família, empreender. Eu tenho uma longa jornada, então eu sempre digo assim: se eu vou fazer 47, né, esse mês, e sair aos 13 de casa, sou mãe e avó, e estou casada há 30 anos com um homem que já passou por mais de, por baixo, 10, 15 ramos de atividade. Então, assim, eu já vivi muita coisa. E nessa linda jornada, eu tive então a oportunidade de visitar muitas dores. Eu sempre fui muito sonhadora. Eu falo assim que viver no mundo das fantasias é bom, porque se não fosse ele, eu acho que eu não teria vindo para uma cidade maior aos 13 anos de idade para trabalhar, para ajudar meu pai a sustentar, né, as crianças, porque eu já trabalhava de boia fria aos 11, depois trabalhei de babá e o dinheiro era pouco, então eu precisei ir para a cidade maior para eram quatro menores que eu, né? E eu acredito que devia ter muita fantasia em mim para ser essa energia de engrenagem, né, dessa menina. E ali eu fui. Então, meu marido já era empreendedor quando eu conheci ele. Aí eu fiz faculdade de farmácia clínica, gestei com ele, né? Nós tínhamos redes de farmácia, então eu gestei 15 anos farmácia, eu fui gestora. E assim, nessa jornada de farmácia, eu adoeci muito. Porque como o meu marido tinha outros ramos de atividade, ele também é construtor, faz loteamento e tudo mais, é, a gente passava muita coisa. Então tinha época que ele não queria ficar na farmácia, tinha época que ele ficava sem dinheiro, porque às vezes tinha que investir 500 mil, 1 milhão, e a gente ficava com o saldo todo devedor. Então, nessas épocas, assim, muito difícil, né? Eu tinha que entrar para gestão sem ter experiência de gestão, porque ninguém nunca me ensinou gestão. Na faculdade eu nunca saí tão crua, né? Além de eu não entender de gestão, eu também não entendia de balcão. E o meu dom sempre foi atendimento ao público. A sorte que as vendas sempre teve no meu sangue, porque quem tem que se virar aprende a vender muito cedo, né? Fazer o quê? Então, nessa jornada, o período de gestão, né, lá nas farmácias, o que que eu percebia? Eu percebia que o meu dom, ele era para venda porque eu tenho uma boa comunicação, ele era para venda porque eu gosto do ser humano, então eu tinha uma sala e eu falo que a minha formação de terapeuta foi nesses 15 anos na farmácia, porque eu tinha uma salinha e eu levava os clientes para lá. Só que não era essa a necessidade da minha empresa. A necessidade da minha empresa era que eu gestasse equipe e que eu gestasse caixa, que eu fizesse a gestão. Só que esse não é exatamente o que eu gosto de fazer. Então eu fui acumulando, né? Fibromialgia, depressão, ansiedade, né? Era aquela coisa, por fora era linda, por dentro pão bolorento, né? Ninguém nem nunca imaginava o tanto de remédio que eu tomava. Então, eu fui muito feliz na farmácia quando eu estava dentro da minha identidade, dentro do meu dom, que era o atendimento ao público, que eram as consultas, né? Porque eu fazia muita consulta, porque falta médico, existe um pessoal que prefere farmacêutico. E aí eu acertava muito, ia fidelizando cliente, todo ano eu ganhava de melhor farmacêutica, então isso tudo me encantava muito. Mas a questão de eu ter que viver algumas realidades judiava um pouco de mim. Então, o preço que a gente paga por não estar na nossa identidade é um preço muito alto, né? Porque o meu sonho sempre foi dar aula. Só que quando eu me deparei também com a educação, também fiz pedagogia, né, depois, também não era exatamente o que eu queria, sabe? Eu queria ensinar algo para as pessoas. Só que, à ocasião, eu precisei ser farmacêutica, porque eu casei com um homem que tinha farmácias, né? Então, enquanto era o atendimento ao público, eu fiquei bem. Quando eu fui jogada para a gestão,
que a gente não estava bem financeiramente, meu marido não se identificava mais com as farmácias, eu fiquei muito mal. Então, ali eu estava vivendo o sonho do meu marido, né? Eu sou muito grata à farmácia, eu fiz uma história muito linda, foram 15 anos, mas ali eu não estava vivendo na minha essência. No entanto, eu estava sendo preparada, porque eu aprendi muito sobre gestão de pessoas e sobre gestão de empresa, né? Então, às vezes a gente passa por um período sonhando o sonho do outro, mesmo que seja na dependência emocional, né? Porque eu não me via de outra forma, porque eu não via outro caminho, porque eu não tinha forças para chutar o balde e dizer, não, agora eu escolho a minha profissão, a minha empresa e eu sustento, né? Então era melhor ficar ali meio que na sombra do meu marido, né? Então existe esses momentos difíceis porque às vezes você não tá na sua identidade, mas você não sustenta a sua decisão, sabe? Então eu lembro do dia como se fosse hoje, né, mais de 10 anos atrás, que eu cheguei no meu marido e falei assim: "Olha, farmácia para mim deu. Eu vou organizar tudo para a gente vender, né? A gente já tinha a última, já tinha vendido duas. Eu falei, eu vou me organizar para a gente vender a farmácia, que era um valor muito alto, e mais 2 anos. Então, olha o que é planejamento, né? Como eu não tinha o alquimia, saía tudo da minha cabeça. Então, eu não tinha um norte. Eu tinha uma psicóloga maravilhosa que me ajudava muito, que foi a primeira que acertou depois de muitas erradas. Mas, tipo assim, eu falava para ela, eu quero encerrar com farmácia. Eu nem estava muito estranho dentro de mim, sabe? E aí eu lembro quando eu cheguei no meu marido e falei assim, olha, para mim farmácia deu, né? Vou me organizar para sair e vender farmácia. Voltou, né? Voltou, Bê. E aí a primeira coisa que ele me perguntou, claro, que ele perguntou o que estava dentro de mim, né? Mas o que que você vai fazer? Eu falei, não sei. Daí ele falou: Você sempre falou que queria dar aula, por que que você não faz pedagogia? Fiz pedagogia, atuei 2 anos na área da saúde dando aula. Tudo isso me compõe a mentora, a terapeuta que eu sou hoje nos últimos 10 anos, clinicando, atendendo mulheres de segunda a sábado, a média de 5 por dia, e foi por lista de espera na agenda que eu decidi, então, escalar. Porque, na verdade, eu já tinha trabalhado com grupo, gostava muito, mas era apaixonada pela clínica, porque a clínica foi, assim, para mim, né, um laboratório aí incrível, onde eu acumulei, né, as minhas maiores sabedorias hoje, é por isso que eu entendo de mulher. Mas eu também não disse assim, ó, eu vou escalar. Porque eu não tinha uma mentora que falasse assim, ó, agora você vai transicionar, agora você vai escalar. Não existia isso. Na minha época era os primeiros yes do Paulo Vieira. Que doido é esse? Que trem é isso? Né? YouTube eu não tinha YouTube. Então a gente vem, né, eu especialmente com essas transições aí, eu cresci ainda dentro de uma era muito rústica, aonde eu precisava me conectar com a minha intuição e falar assim, eu vou fazer esse trem, mas esse trem eu não sabia nenhum nome. Quando eu fui dar aula, né, as pessoas me questionavam, mas você vai voltar para farmácia? Você vai atuar em farmácia de outras pessoas? Porque daí eu decidi mudar de cidade, mudei tudo. E onde eu morava, a gente vivia muito bem, né? Nós tínhamos bens e tudo mais. Então, para as pessoas, aqui é outro ponto, né? Para as pessoas, você só faz mudança quando você tá mal. Então, como eu tinha uma casa grande, morava num triplex, próximo tinha uma área de lazer de 500 metros quadrados, que até a gente presenteou nossa filha, ela vive do aluguel lá hoje. Aí tinha loteamento, tinha farmácia. A Bia tá doida? Como assim que ela vai mudar de cidade, vender a farmácia e vai fazer outra coisa? Nossa Senhora, mas o que que você vai fazer? Você não tá bem? Vocês não estão ganhando dinheiro? Né? Então eu passei por essas épocas. Hoje não, hoje, eu quero transicionar. Beleza, tá aqui, ó. Tem o alquimia, você entra aqui cru, você vai receber caminhos e cura, caminhos e cura, caminhos e cura.
Então eu conversava muito com Deus e eu dizia assim: Jesus, que sofrimento, porque gente, eu sofri, tá? Mas eu sofri. Ninguém me dava um norte, me dava um nome, me dava uma luz. Era tudo na intuição. Então me dava um desespero, porque às vezes o meu marido me perguntava: o que que você quer fazer? Eu falava: eu não sei o nome. Tá, mas você quer ser psicóloga? Você quer fazer a terceira faculdade, né? Já tem farmácia clínica, já tem pedagogia. Eu falava: não, porque eu quero me tornar alguém que me fez falta. Ah, mas como assim? Mas o que que você vai fazer? Você vai ser coach? Ai, mas agora todo mundo é coach. Gente, que desespero. E eu, para fazer uma chamada de capital, né, de mais de 50 mil, imagina quase 10 anos atrás para montar a clínica. Pensa no Paranauê. Então, hoje, é isso que o Alquimia traz é o que nos faltou. A gente sempre, geralmente, nós vamos oferecer a comida que nos faltou. A maioria do profissional, quem é professor, faltou no sistema dele ensino. Quem é médico, faltou atendimento médico, né? Então, quando a gente olha para o alquimia, é isso. É a luz que você precisa ter. Porque não precisa ser tão sofrido. Eu, na minha transição, eu adoeci. Eu adoeci muito. Eu fiquei uns 3 anos assim, muito doente. Porque eu não sabia para onde eu ia, como era o nome do trem que eu estava fazendo, né? E como seriam os passos. Então eu não sabia nada disso. Não sabia. Eu transicionei assim no escuro. Não por um acaso, né? Depois só vinha mulher para transicionar comigo. Eu quero transicionar, eu quero transicionar. Aí eu aprendi que chamava transição de carreira. Eu falei, ah, esse trem aí que eu fiz, eu vou ajudar as mulheres agora. Só que quando a gente olhava para o transicionar, elas tinham até uma parte técnica pronta. Eu falava, tá, então transiciona. Porque para mim, nem a parte técnica eu tinha ainda. Não, Beatriz, eu quero transicionar. Ok, transiciona, vamos checar aqui. Ah, mas minha linda, você tá pronta. Ai, não ia, não ia, não ia, não ia e não ia. Aí eu comecei a fazer os laboratórios. Não, vamos entender. Aí era dependência emocional da mãe, não posso crescer mais que o meu pai, viver a identidade da mãe sofredora, capturada pela criança interna, que não tem permissão e nem sustentação interna, então não consegue fazer atualização de identidade. Pera lá, mas eu sou essa pessoa, mas eu nem sou essa pessoa direito, como que eu já vou ser outra pessoa? Como que atualiza a identidade? Não, mas eu não posso atualizar a identidade porque no meu sistema eu não tenho permissão para ganhar esse valor nem para ser essa pessoa. Porque eu já combinei com meu pai e com a minha mãe que eu ia ser essa pessoa. E o meu marido e as minhas amigas e meus irmãos se acostumaram com essa pessoa, né? Então, na transição, o que que acontece? Todas as transições, todas, vai trocar de marido, vai separar ou casar, ter filho, todas as transições que a gente faz fora, existe uma transição que antecipa dentro. Existe uma atualização de identidade para ser feita dentro. E aí, o que que acontece? Como que eu vou atualizar a identidade toda enroscada? Enroscada em pai. E aí vem, né? O pai significando o movimento, né? E às vezes nem é um pai carrasco, né? Às vezes é como o meu. O meu, ele nunca relou a mão em mim, nunca me bateu. Bonzinho, mas nunca esteve presente. Para mim falar com ele, eu tinha que ir no bar ou em alguma casa das amantes. Então, às vezes a gente pensa num pai carrasco, mas tem o pai banana, né, que é a mãe que tinha o pau na casa, né? Então você cresce essa menina guerreira. Tem aquele pai ausente, né, que morre um na casa, desmorre, tanto faz. O cajado dele, sabe Deus quem engoliu. E tem o pai narcisista. Então, esses movimentos paternos, ele vai nos bloquear onde? Em movimento, porque o homem é espermatozoide. Então, esses movimentos nossos na transição vai gritar pai, mas ao mesmo tempo grita mãe. Porque onde que é a nossa construção de identidade? De 0 a 7 anos. Eu me vejo a partir do olhar da minha mãe. E aqui não é para você colocar a sua mãe como carrasca, não.
É para entender que a função materna da sua mãe é diferente de ser mãe. Ser mãe é você gestar e parir um filho. Experiência materna é outra coisa. Função materna é outra coisa. As nossas mães veio com função materna doente, porque foi assim que criaram elas. Só que a gente precisa olhar para essa criancinha. Essa criancinha pequena se viu através do olhar da mãe. E como foi o olhar da mãe, né? Desce daí. Olha aí o que que você fez. Olha o copo que você quebrou. Menino, olha a merda que você fez aqui. E por incrível que pareça, né? A fase a fase que é a fase oral, o fazer cocô, é o nosso produto, é o profissional. Então, a criança começa a desfraldar, né? O que que a mãe fala? Olha o que você fez cocô aqui, você fez cocô na fralda. O que que ela tá dizendo para você? Seu produto é uma bosta. E aí você vai empreender, você vai elaborar um produto, você tem coragem de mostrar na internet? Você tem coragem de vender seu produto? Claro que não. Porque tua mãe soube lidar com o produto, Beatriz, era possível ela saber lidar? Claro que não. É você que vai ter que organizar isso agora, né? Então, a mãe, a função materna da nossa mãe ou de quem nos criou, às vezes é vó, cuidador, né? É o espelho da formação da nossa identidade. E não teve elogio, não teve ensinar, sabe? Ensinar, né? Outro dia, meu neto de 4 anos estava aqui e ele perguntou: Vovó, pra que que é isso aqui? É um clips. Aí eu falei, Manu, isso aqui, filho, chama clipes e serve para juntar as mesmas folhas que a gente quer que fique juntas. Aí ele olhou para mim, olhou, ele é super inteligente. Aí ele falou, mas que jeito? Aí eu coloquei na folha. A hora que eu fui pôr, eu falei, gente, isso aqui para ele é difícil. E aí eu disse, Manu, vê se você consegue pôr. Ele foi tentar pôr, ele não conseguiu. Eu falei, ó, é assim, você apoia essa coisa e enfia. Então, assim, quantas vezes você foi ensinada? Quantas vezes a sua mamãe foi lá e pegou na sua mão pequenininha e disse assim, filha, ó, para arear a panela, você pega o bombril, assim, assim. Mas os copos, você lava com essa buchinha, porque pode escorregar, ficar cheiro, né? Ó, filha, ó, a mamãe percebeu que hoje você colocou uma roupa que não ficou assim adequada, porque lá na escola vai estar frio, né? O que que você acha de pôr essa? E aí essa filhinha, esse filhinho, ele vai aprendendo. E aí ele vai tendo um caminho neural na cabeça de que em uma transição profissional ele precisa aprender. Ele vai aprender a mexer no Canva, ele vai aprender a fazer vendas, não é? Ele vai aprender a fazer calls com os clientes. Mas e daí? Aonde isso vai bater? Na sombra de identidade, naqueles gritos ou cara feia da mãe, do pai e dos cuidadores, das professoras, né? Então, a nossa atualização de identidade, ela é contínua. Por natureza, 7 em 7 anos, né? A gente muda. Quem está em constante evolução, é anual. A atualização, ela vem muito anual. Mas não tem jeito, nós vamos passar por atualizações de identidade. Só que para a gente atualizar a identidade, a gente precisa olhar para a raiz, que são nossos espelhos. Ah, eu quero ganhar muito dinheiro, tá? Tem rico na sua família? Tem empreendedor lá? Tem pessoas que arriscou? Arriscou lá, tinha uma farmácia dando um super lucro, mora num triplex, área de lazer, carro zero na garagem. Como é isso para o seu sistema? Que veio dentro de barco de Portugal, da Itália e da Polônia. Medo, território novo. E para você, no seu sistema, você já pesquisou sobre isso? Como é para você casar? É seguro casar? Ou as mulheres passaram por humilhação, estupro, agressão? Então, nós temos, quando a gente vai entrando dentro da nossa biografia, a gente visita a biografia, que são os nossos espelhos de identidade,
e a gente começa a visitar o transgeracional, porque nós somos uma dentro da outra, né? Eu sou dentro da minha mãe é dentro da minha avó é dentro da bisa e a bisa dentro da tataravó, mínimo, poderia continuar até 10 para trás. Então, existe informações intrapsíquicas do transgeracional. Como que os animais, né? Vamos pensar aqui, alguns animais, tipo gato, olha para uma cobra e tem medo. Oxe, onde que ele aprendeu isso? Primitivo, transgeracional, tá no DNA. Então, existe medos em nós de medo de mudança, medo de transicionar, medo de território novo, que tá lá atrás, quando eles migraram da guerra, ou quando sua avó, bisavó foi pegar laço, perdeu terra para os imigrantes, ou quando o seu ancestral negro não tinha espaço na civilização branca. Então, quando eu preciso ser vista na internet, quando eu preciso de território, quando eu preciso de pertencimento, de buscar identidade, vai vazar todas essas dores. E eu aprendi isso, gente, na minha caminhada e atendendo as mulheres. Na medida em que eu via que elas travavam, né, na empresa e no relacionamento, eu falava qual ferramenta eu preciso buscar. Aí era outro curso, outra pós-graduação. Aí trazia, falava, biografia, fase oral, né, amamentação, vai definir dinheiro no banco, mãe. Fase anal, né? O cocô é o produto que elas apresentam para o mundo. Tá, vamos estudar isso. Como que desbloqueia esse trem? Onde que aperta? Como traz consciência? Aí depois, caramba, tem o transgeracional, não pode ser maior que os avós, ela é pequena. Então vamos lá, como que desenrosca dos avós? Como que desenrosca do pai e da mãe? Ai, ninguém empreendeu. Ai, as mulheres não ficam casadas, né? E aí começa. Então nós carregamos informações que infelizmente não é ensinado na escola, né? Porque desculpa aí quem é professora, mas o nosso ensino, ele ensina a gente a ficar preso na Matrix, que é o que o sistema precisa. Então, isso é algo que a gente já deveria saber. Isso é algo que a minha filha, a caçula de 16 anos, já sabe. Cuidado, você tá brigando aqui com o teu namoradinho, mas você sabe, a avó tem raiva do vô porque ela foi traída. Então, assim, cuida, isso aqui é teu ou isso aqui é da tua avó? E aonde que aprende isso? Né? Então, hoje, o que a alquimia traz é a última geração de conhecimento. Às vezes as pessoas falam assim para mim, aqui na minha roda, né, a gente brincando, a gente é uma turma grande aqui entre irmãos, filhos, todos são terapeutizados e estão no mundo aí, todos ressonantes do Hélio Couto, e é uma loucura por aqui. E às vezes eles falam, né? E daí, Bia, encontrou alguma coisa nova? Eu falo, ainda não, mas se eu encontrar, eu vou aprender. Então, o meu radar, ele é assim, sabe? Então, aqui nós trazemos dois tesouros muito grandes que é desafiador trabalhar, que é unir o comportamental, né? Esse comportamental também com compaixão, com todas as técnicas dentro da psicologia, né? Então hoje a gente tem o viés do comportamental contextual, que é o que está ocorrendo agora no mundo, que tem que olhar para o comportamental. Temos o comportamental focado em compaixão, né? Então, como eu posso me exigir alavancar e ter essa compaixão do meu perfeccionismo e do meu medo, a gente olha por esse olhar da psicologia e a gente aprofunda aqui no Jung, que Jung traz muito, né, as sombras, o quando a gente vive segundo as sombras. Então, enquanto eu não olho para essa caixinha preta, eu bato na trave, bato na trave, bato na trave. E trazemos esse olhar sistêmico, que é o olhar transgeracional, mínimo 3 gerações para trás, né? Então, hoje, o que a gente tem aqui não, eu não encontrei ainda. Se você te falar assim, ó, Beatriz, eu descobri um trem que é melhor que olhar sistêmico e junguiano, contextual, compaixão comportamental junto. Traz e me apresenta. Não tem. Por quê, Beatriz? Porque é muito difícil trabalhar. São técnicas muito, elas são muito
isoladas, e para juntar elas é muito complicado, para não fazer confusão na cabeça do cliente. E aqui a gente conseguiu juntar de uma forma que você não tem outra alternativa no alquimia. Você só tem a alternativa de se curar, evoluir e expandir. Não tem. O nosso aproveitamento aqui hoje é de 90% e os 10% que não aproveita é por autossabotagem. Ela desiste, cai no meio da floresta e não pede ajuda, mas aí é livre-arbítrio. Para um treinamento profundo como o nosso, ter 90% de aproveitamento de resultado, eu visito, eu sou aluna dos maiores coaches do Brasil. Eu sei como funcionam os bastidores. Então, é esse olhar que a gente precisa trazer, é cercar. É transgeracional? Pega o remédio. É biográfico, né? A formação de identidade dentro da biografia? Pega o remédio aqui. Tá muito no ego, muito na sombra, protegendo a criança ferida? Vamos desconstruir, vamos dessensibilizar esse ego para você conseguir ver quem é você de verdade, a sua missão. Que você pode ir mais, que você pode expandir, que você pode sentir sim que você está na sua essência e você está num propósito nesse mundo. Se dentro de uma guerra de espermatozoide, dentro de um monte de gente que morre todo dia de câncer, de acidente, sei lá o que mais. Aí você tá aqui de enfeite. Você tá aqui para só passar creme no corpo. Não, a gente não foi criado para isso, não, gente. O buraco aqui na Terra é mais embaixo. A coisa tem que andar. E uma coisa que eu falo muito também, que eu não peguei essa época, né? Que eu falo assim, sabe, criança que ela vai, porque ela sabe que tem que ir. E tem a criança que ela vai empurrada, né? Então, a mãe, às vezes, ela tem que empurrar. Nós estamos na fase do empurrão. Porque houve uma mudança planetária, em alguma das aulas secretas eu me aprofundei nisso, entre 2012 e 2015 e 2019, né? Então, começou em 2012, acentuou em 2015, que foi quando eu estava fazendo minha transição. E arrebentou em 2019 com a vinda da pandemia, que a gente não tem mais opção agora. Agora a onda é evoluir. Nós tivemos várias ondas, né? Ah, tem que pegar terra, todo mundo tem que ter terra. Depois tivemos a indústria, depois tivemos a Revolução Industrial, onde captou as mulheres, né, para tirar as mulheres da casa, porque entenderam que as mulheres era o pilar da casa. Então a gente teve várias revoluções e dentro disso tudo a gente tem que se explicar. A onda do momento hoje de 2026, ela é a onda da tecnologia. Só que essa tecnologia de hoje, ela fala com quem já evoluiu. Quem não evoluiu, não está na expansão, não sabe o que é Jung, não sabe o que é sistêmico, não sabe o que é espiritualidade sem religião, não sabe o que é física quântica. Você já está atrasado de 2015. O teu trem passou em 2015 e encerrou as vagas em 2019. Então, hoje, você tem dois desafios. O primeiro, evoluir, se encontrar com a tua essência e se pôr no propósito. E o segundo, acompanhar a onda do momento, que é a evolução tecnológica, que é a do momento agora. Só Perfeito, que como Pri. que tá o povo? Tudo repetiu de ano. Não perceberam em 2015, estava na bolha com a boiada. Não se tocaram em 2019, porque 2019 foi assim, desenhado, né? Ou vocês vão acordar ou não? Ainda não acordou, né? Uma grande população. Então agora já está nos acréscimos. Ou você faz gol agora, ou você vai perder. Você vai ficar fora da Copa. Quem perdeu esse bonde de 2015, 2019, ele não tá nem nas eliminares. Já rodou. Ninguém não sabe nem que seu time existe. Você não tá para jogo. Então, olha que loucura. Então, nós estamos numa fase, gente, que não é mais escolha. Eu vim da fase que era uma escolha. Ai, será que eu troco de ramo? Ai, eu acho que eu quero conhecer outras coisas, né? Que eu faço terapia desde os 24 anos. Ai, eu acho que eu quero fazer uns trem mais profundo. Parece que isso aqui não tá dando muito resultado, tá, tá, tá. Eu tive escolha. Hoje a população não tem escolha, porque o bonde já passou.
Então, nós estamos nesse nível. Tem gente que fala assim, ah, então eu tô pensando. Eu falo, meu Deus do céu. O que que vai vir por aí, né? Sabemos que aí para parece que 2030 vai ter outra revolução, não sabemos o quê, mas daí você já reprovou de ano em 2015. Já reprovou em 2019. Tá reprovando em 2026. Beatriz, o que que parece que vai acontecer com a população? Doença, tá todo mundo no psiquiatra. Todo mundo fora da essência, todo mundo fora da identidade. Psiquiatra, né, gente? Vamos anestesiar, vamos tomar uma droga, ou maconha ou Rivotril. Para mim são as mesmas coisas, os dois vão anestesiar. Ah, também tem a cerveja, né? Então, para mim é tudo no mesmo buraco. Um dia eu falei para a mãe assim, para uma mãe assim, né? Ela falou assim: "Ai, Beatriz, eu não sei o que eu faço. Eu descobri que o meu filho tá usando maconha." Aí eu falei: "É? Nossa, então ele tá muito parecido com você. Você deve entender ele, né?" Ela falou: "Por quê?" Eu falei: "Ué, você usa Rivotril? Qual que é a diferença? Ele amortece de um lado, você amortece do outro. Usa ansiolítico. Qual que é a diferença? Um é lícito, o outro é ilícito, né?" Então, assim, gente, a gente precisa olhar com muito amor para nós e para o momento que a gente está vivendo. Porque também não é só você. Acredito que você tem uma empresa, você tem um marido, você tem pessoas que modelam você. Qual é seu legado? Qual história você vai contar aos 80? Que passou na vida igual passar creme? Qual história os seus netos vão ler? Você já se viu escrevendo um livro para os seus netos? Você já parou para pensar que tem pessoas te modelando? Quantas chegam aqui no Alquimia e traz a irmã? E traz as amigas? E se ela tivesse num shopping, numa casa noturna, no site de relacionamento, ou sei lá onde? É para lá que ela ia levar. Porque a gente influencia pessoas o tempo todo, é que a gente não percebe. E quando eu falo de filhos, é sua missão deixar um legado para o seu filho. Isso é o mínimo que você faz quando você põe um ser no mundo. Isso não é máximo, isso é mínimo. Então a gente precisa, sabe, de um chacoalhão e falar assim: será que eu vou pensar mais um pouco? Será que eu vou deixar a água do Titanic mais um pouquinho e vou ficar aqui igual a Cinderela? Oh, alguém irá me salvar. Vai que muda o governo, vai que eu ganho na loteria. Aí quando viu, puf, Titanic afundou. E não deu mais. Só salvou os protagonistas. Coadjuvante, ó, né? Então a gente está nessa fase, sabe, gente, de checkmate. Nós estamos nessa fase. E aqui dentro do Alquimia, nós vamos olhar para tudo isso e mais um pouco, minha gente. Aqui a gente consegue passar para vocês um aperitivo do que é estar dentro do Alquimia. Ele é vivencial. A gente não consegue dizer aqui o que é você mergulhar numa alquimia, porque ele é muito vivencial. Beleza, Bia. Daí, Agora, Camila, da minha parte é isso. Se você tiver perfeito. algum acrescentar ou alguma pergunta, eu estou à disposição. Beleza. Eu vou passar aqui pelo que a Bea falou e vou trazer só a parte visual para vocês irem vendo essa parte já para perguntas, tá? Então, quando a Bea fala dessa mulher que ela quer empreender e ela fica totalmente presa, que é o que a gente vive hoje, essas projeções que a Bea comentou intrapsíquicas da minha criança interna brigando, meu pai, minha mãe, meu ego e todas as projeções que eu levo disso. Às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu não conheço meu pai, não conheço minha mãe. Beleza, mas você projeta, se você há dependência emocional, e há em 95% das pessoas, você projeta em alguém ou algo. Então, isso é que a gente percebe que trava, trava as permissões. Eu estava falando para aumentar teto, para empreender, para ir para o mundo, para fazer transição. Quando a gente vem para aquilo que a gente vive aqui, nós temos três sintomas que a gente mais percebe dentro das empresárias. Então, percebam que esse sintoma ele vai estar dentro e guiando a gente nesse movimento do empreender. Vejam se vocês se identificam com algum desses movimentos. Quem está aqui sempre querendo carregar tudo, salvar todo mundo. Parece que o que ela sente no final do dia é exatamente esse mundo nas costas. Vocês acham que essa mulher vai conseguir prosperar no negócio?
Vai conseguir dar passos leves e gerar dinheiro? Não vai. Quem está aqui no meio? Que sou eu? Quem se identifica comigo aqui também? Sei que a Pri também é uma dessas, né? Quem é que trabalha aqui 10, 12, 15 horas por dia? E aí parece que você, para ganhar mais, tem que trabalhar mais. É o único programa que foi instalado na tua cabeça. Eu só ganho mais se eu trabalhar mais. Então a gente se vê assim, o nosso imagem no espelho é essa, é um monte de braço, querendo pegar tudo. Linda, maravilhosa, de óculos, tudo perfeito por fora, mas por dentro é um cansaço que não tem explicação. Eu estava explicando para a Pri, eu tive a oportunidade, falo com ela porque eu tive a oportunidade de conversar com ela presencialmente. A gente precisa fazer sempre muitos resets. Então, assim, eu vou, minha bateria, pum, eu preciso ficar uma semana no reset para eu poder aguentar mais outra pegada, porque o ritmo é muito alto. Então, esse ritmo alto, ele vai uma hora te paralisar, você não descansa nunca. É como se a gente não é um computador. Então, esse é um padrão interno. E o outro padrão, que é o medo da exposição. Então, muitas mulheres chegam aqui, a gente tem muitos mais, mas a gente vê muitas disso. Uma mulher que, se ela puder, ela entra num buraquinho e ela não sai de lá. Eu lembro que, eu acho que até a Carol, amiga da Pia, ela falou assim: nossa, se eu pudesse, eu ficava aqui numa sala trancada, eu e o computador. Não dá. O mundo não permite mais. É como a Bia vem falando. Uma vez podia, mas hoje não dá. Ele exige com que você se exponha. Ele exige que você se coloque para a prova. Então, este desejo não vai mais ser atendido. O mundo não permite mais. E aí eu preciso olhar para essas dores. Eu preciso ver se eu tenho medo do julgamento, da exposição. Por que que eu não consigo ligar para um cliente, entrar em contato, ir para a rede social? Quais são as dores? Contratar uma equipe, delegar o que eu faço. E aí começam aquelas frases: ninguém é bom o suficiente, é lerdo, não vai fazer melhor que eu. Então você vai fazer assim, deixa que eu faço. E aí eu tenho que fazer para agradar também o cliente, né? Aquela que nós estávamos falando. Ah, não, então calma, deixa que eu vou, porque Deus o livre, ele tem que gostar de mim. O cliente tem que gostar de mim. Então eu vou fazer tudo por ele. Será que esse é o caminho? Leve? Ou será que eu estou querendo salvar? E assim, vocês podem perceber, essa ação, ela acontece também em casa. A mulher que ela tenta salvar o cliente aqui, ela também vai querer salvar o pai, o marido, a mãe, a filha e todo mundo. E novamente me sobrecarrego, porque não consigo me priorizar. Então, esses são os principais sintomas que nós percebemos. Então, não é só você, é você e a torcida do Flamengo, tá, gente? Então, isso é a nossa base, que a gente percebe isso todos os dias. E aí, vou trazer os três principais movimentos que a Bea já falou com vocês, eu vou só passar rapidamente, que é o que a gente mais utiliza. São outros, a Bea tem várias ferramentas, mas aqui nós trouxemos as principais. Os meus padrões transgeracionais, como a Bea falou, a gente identifica, traz consciência e cura do que é que eu mantenho, do que é bom, do que veio do meu transgeracional e do que não é legal. E eu devolvo. E eu fico com o que é meu, as dores da minha criança interna. Então, hoje eu recebi uma mensagem, né, de uma pessoa e ela me falou assim: nossa, eu fui descartada. Esta palavra, ela diz muito sobre o que ela sente dentro dela. Ela deve ter uma ferida de rejeição muito alta para usar esta palavra. Vocês entendem? Porque ninguém descarta ninguém, ninguém é objeto. Mas quando eu verbalizo isso, é porque eu sinto isso. Eu sinto que fui descartada. Então é muito forte. O verbal da gente, ele é só uma reação do nosso interno. A gente trabalha muito, eu e a Bia, com o verbal de vocês. Quando vocês entrarem aqui no Bia, vocês vão ver. Nossa, falar uma palavra dessa, a gente já vai lá no fundo. Mas por que que ela se sente descartada? Por que que ela tá tão se sente rejeitada? E é duro viver assim. Quando eu quero agradar muito o cliente, eu quero fazer muito por ele. Tô aqui na Salvadora. É duro viver assim. É uma energia que não é para você, é para o outro. Não sustenta um negócio. Não sustenta. E quando eu venho na integração do masculino e feminino, como eu estava explicando no início para vocês, quando eu tenho que usar, quando eu uso a energia do masculino para dar os passos de forma leve, ninguém não tem masculino aqui, senão não estaria empreendendo, mas é aprender a recursar na medida e na hora certa. Quando eu estou lá no networking, quando eu estou aqui falando, quando eu estou aqui nesse movimento com vocês, quando eu estou apresentando minha proposta, e quando eu recurso o feminino, quando eu preciso criar, quando eu vou dormir e acordo com um projeto na cabeça, quando eu vou ter criatividade, quando eu vou aprender a descansar.
Gente do céu, o que a gente mais percebe são mulheres que não conseguem descansar a mente. E aí elas perguntam para nós, né, Bea, onde eu aperto o botão? É o que a gente mais escuta. A mulher que me pergunta pra gente isso, ela naturalmente ela não tem ideia do que é uma integração de masculino e feminino, porque não existe botão para apertar. Existem mergulhos que você vai no seu intrapsíquico e que você vai mergulhar e liberar uma parte. Liberar e tornar mais leve outra. Seriam, teoricamente, os botões para as mais racionais aqui. A gente tem alguns botões a serem apertados, não é um só. Porque como é que vocês vão perceber isso? Eu parei de trabalhar, beleza. Aí agora eu vou sentar no sofá. Mas eu consigo desligar mesmo? Ou eu tenho que estar aqui no celular, vendo se eu tenho que varrer o chão, sempre caçando algo. Sabe aquela mulher que está sempre caçando algo? É duro viver assim. Você não se permite descansar. E vocês sabem aonde que os projetos nascem? No descanso. Eles não nascem no movimento. Então, este equilíbrio de masculino e feminino é uma das bases que a gente trabalha aqui dentro. Se eu não aprender a dar o passo e descansar, eu vou estar sempre dando passos. O que eu estou dizendo para o universo? Que a Bea falou em física quântica, a gente trabalha aqui também nesse movimento. Só eu sei o que eu tenho que fazer. Universo, fica de lado, tá? Não precisa me mandar nada, não. Porque eu sei o que eu tenho que fazer. E ele respeita. Ele vai dizer, então tá, já que você sabe, então você vai buscar seu cliente, você vai fazer tudo o que você tiver que fazer. Você não se abre para aquilo que está passando aqui do teu lado, numa outra frequência, e você não consegue acessar, porque está na sua única frequência individual. Então a gente só consegue se abrir nessa frequência quando eu consigo saber quando eu uso cada um dos recursos. Por isso que a gente trouxe esses três movimentos aqui como sendo os que a gente mais trabalha dentro da alquimia e que a gente mais percebe. Agora, nós vamos trabalhar na prática. Essa é a parte para as cognitivas, né? Para as que vêm de negócio. Agora nós vamos olhar para dentro do negócio de cada uma de vocês, tá? Eu vou pedir então que vocês ou peguem papel e caneta, ou vocês peguem o celular, o que ficar mais confortável. Vocês só vão fazer nota de 0 a 10 para cada um dos estágios de negócio que eu vou falar aqui. Essa é a parte. Então, a Bea trouxe até aqui a parte intrapsíquica. Agora, eu gosto de trazer a parte prática, porque senão vocês vão falar assim: ah, mas a alquimia, ele trabalha como 80% do pilar emocional. Mas para onde que eu quero ir? Esse é o meu trabalho dentro da alquimia. É olhar junto com vocês para onde eu quero chegar. E onde eu quero chegar, a gente vai fazendo uma engenharia reversa e ver qual o passo que está faltando e qual a acomodação emocional que está faltando. Porque todo mundo quer chegar nessa sete aqui, ó. Todo mundo quer ter escala. Nossa, ainda mais que eu vejo na internet todo mundo. Tô lá em Paris viajando e minha equipe está trabalhando e eu posso tirar férias. Beleza. E como é que eu faço para chegar lá? Vamos fazer uma engenharia reversa aqui, para a gente entender cada uma de nós, onde é que cada uma está dentro do seu negócio, tá? Então, bora lá. Para número 1, tá? Qual é a nota de 0 a 10 que você se dá por quanto você está satisfeita com a sua identidade enquanto empresária com o que você faz hoje? Essa nota, ela não tem certo e não tem errado, e não é o quanto eu estou satisfeita. Para quem aqui já fez roda da vida, aquela da vida pessoal, é muito parecida. Então, quando eu olho para o título que eu tenho, para a empresária que eu sou, para aquilo que eu faço, quando me apresentam, Camila, você é X coisa. Quanto de 0 a 10 eu estou confortável com essa identidade? E é a primeira nota que vem na cabeça, tá? Se eu estou confortável hoje, transicionando tantas vezes, e me falam, Camila, você é mentora que guia empresário assim, assim, assim. Beleza, isso dói dentro de mim? Isso me gera ansiedade ou me gera um conforto? Nota Isso é alta. sobre o que a gente faz, né, É Camila? sobre o que a Sobre o que eu gente faço faz. hoje. O que você faz Sobre o que eu faço hoje. hoje. Exato. Então, quando falam, Priscila, você é uma advogada que trabalha com sindicância, estou te apresentando aqui num palco com esta persona, quanto você fica confortável? Se isso dói, se isso não dói. Se tá bom, é mais que 5. Se não tá bom, é menos que 5. Então, às vezes, eu tenho mulheres aqui que querem transicionar, que estão lá fazendo uma profissão que não é ainda a essência delas, estão por dinheiro, estão para agradar alguém intrapsiquicamente. E quem vai dizer isso é o corpo, tá? Façam esse exercício. Eu sou fulana e faço tal coisa. Como é que teu corpo vai responder? Se começar a palpitar e dar muita ansiedade,
tem algo para olhar nessa identidade. E às vezes não é o que você é, mas é a forma como você está entregando para o mundo também. Isso também muda. Às vezes eu faço algo que eu gosto, mas eu não quero desta forma, porque desta forma não está mais confortável para a minha versão atual. De 0 a 10, anota. Agora eu vou para o número 2. O quanto eu estou confortável com o público que me acessa ou não acessa? Porque aqui nós temos dois vieses. Ninguém compra de mim, estou aqui precisando angariar clientes, ou notinha baixa, viu, gente? E às vezes o público que me acessa não é aquele que eu queria atender. Nossa, o que eu mais recebo é assim, mas Camila, eles até me acessam, mas eu não quero atender esse cara aqui. Esse cara é chato, esse público é ruim, esse aqui não tem dinheiro para pagar, esse aqui não entende o valor do que eu faço, esse aqui fica todo dia no meu pé. Então, de 0 a 10, o quanto eu estou confortável com o público que me acessa. E vocês perceberam que eu não estou falando que é o público que vocês acessam? Porque o público que acessa é o que a gente está preparado para receber, tá? Só acessa aquilo que eu permito dentro do meu campo. Aqui na Alquimia mudou muito o público. Hoje vocês são uma versão muito melhor das clientes que vinham no sentido de maturidade empresarial. Porque nós também aprimoramos a nossa versão para receber mulheres com mais maturidade empresarial. No início, elas vinham com menos maturidade empresarial, entendem? Então, a gente se aprimorou para atrair outro público. Então, de 0 a 10, o quanto vocês estão confortáveis com o público que acessa vocês. Terceiro, o quanto eu estou confortável, aqui bate muito, ó, com a minha esteira, com a minha oferta, com aquilo que eu entrego. Como é que eu sei se estou confortável? Às vezes eu tenho um produto que eu entrego e só depende tudo de mim. Ele me engole, só eu que faço. E eu fico toda hora falando, eu vou mudar, porque agora eu vou parar de fazer isso, eu vou fazer tal coisa. Você nunca faz. Então, o quanto eu estou confortável com essa esteira? Outro ponto para avaliar. Sabe quando o cliente vem e ele te fala assim, nossa, é tão legal isso que você faz, mas eu não queria isso. Eu queria que ele fosse um pouquinho diferente. E por isso eu não vou comprar. Então, aí você começa a olhar se a tua esteira está fluida para você abarcar várias possibilidades e principalmente se você está confortável com essa entrega. Eu tenho muita gente que me procura, por exemplo, mentoras que entregam bastante no 1 a 1. Então, percebam, terapeutas, mentoras, profissionais liberais que estão elas sempre de frente com um cliente por vez. Foi bom aqui, foi bom até aqui, mas agora eu cansei, agora eu quero o grupo, agora eu quero ganhar mais, agora eu quero expandir. Então, às vezes, esta oferta, ela está idealizada e criada para este tipo de entrega que está te cansando, que não está dando tanto resultado financeiro. Está na hora de rever. Então, enquanto de 0 a 10 eu estou tranquila com a forma como eu vendo o meu serviço, o meu produto. O quarto esbarra muito lá com o primeiro, com a identidade. O quanto eu estou confortável com o meu posicionamento físico e digital. E aqui, às vezes, não é só a mulher que fala bem na rede social. Isso é top, isso já é metade do caminho andado. Mas eu comunico o que eu quero e atraio o público certo? Eu consigo falar toda a minha verdade sem ter nenhum tipo de receio? E às vezes eu estou falando um posicionamento aqui no digital ou no físico que remete a um produto e esse produto me sobrecarrega. Então também é um ajuste que eu preciso fazer. Entendem? Não é só o falar na rede social, é muito mais profundo que isso. Aqui nós entramos em arquétipo, arquétipos lá de Jung. Qual arquétipo que eu comunico? Então, eu preciso me comunicar com arquétipos que atraem o público ideal, que eu considero ideal para mim. Então, por isso que a engenharia reversa, eu vou indo daqui, depois eu vou falar o resultado quando eu analiso de forma invertida esta roda da vida do negócio. Então, de 1 a 4, eu estou falando de identidade empresarial, alicerce. Aqui, todas as empresárias, para que elas consigam ir para a próxima etapa, eu preciso de boas pontuações de 1 a 4. Se eu não tenho uma identidade muito pronta dentro de mim, não consigo estabelecer direito público, que vem qualquer coisa que aparece no mundo, chutou e manda para mim e eu recebo. Se eu não tenho uma oferta de produto fluida, e se eu não tenho um posicionamento que reflita tudo isso, provavelmente as outras 3 etapas também são capengas. Aí eu vou olhar para funil. Então, quanto vocês estão confortáveis com o funil de venda, os locais aonde vocês captam clientes? Muitas vezes, a pessoa vem aqui e fala assim, como é que é o seu principal funil de venda? É indicação. Indicação é um funil, mas ele não escala.
A indicação é pequena. E quais outros funis eu tenho? Você está trabalhando com os leads que já te acessaram algum dia? Tem gente que deixa dinheiro na mesa, nunca mais mandou mensagem para cliente que já atendeu um dia. É você que tem que abordar esse funil ou você tem uma equipe que aborda? Você está buscando funis novos frequentemente? Se eu não tenho essa identidade de 1 a 4, é como se eu atirasse para tudo que é lado. E aí eu não tenho efetividade, não tenho resultado, porque eu pulverizo a energia. Então, como estão seus funis de venda? Número 6, depois que eu tenho isso, como está meu fechamento, minhas vendas de alta performance? De 0 a 10. Vamos pensar que eu já tenho todo esse processo mapeado, ou não tenho, então essa nota naturalmente vai ser mais baixa. Como é que eu sei fechar uma venda? Aqui começa o primeiro grande chefão na vida da empresária, tá? O segundo, o primeiro chefão é lá na identidade, depois o posicionamento digital, o 1, o 4, ele casa com o 6, tá? 1, 4 e 6 são os tripés que a gente trabalha aqui. É os checkpoints que a gente fala. Primeiro eu tenho a identidade, depois eu sei como posiciono e depois eu vendo. Quando chega na venda, é onde a gente percebe a maior trava das empresárias. Porque eu não fui educada para vender. Nem eu, e nem vocês, e nem a geração das nossas mães. Então, assim, naturalmente a gente não sabe vender. E aí a gente trava onde? Nas nossas próprias crenças. Vender é uma quebra interna, não tem a ver com quem compra, tem a ver com quem vende, nós. Eu lembro quando eu fiz as minhas quebras de crença para poder aprender a vender, e foi uma das maiores dores, uma das maiores dores aqui dentro da empresa. Se eu não sei vender, eu não consigo ensinar outra pessoa a vender. Eu não sei quais são os meus diferenciais, eu não sei qual é a linguagem que eu vou usar, eu não sei qual é o discurso que funciona. Então, existem umas regrinhas técnicas que vocês devem ouvir um monte no mercado. Vamos pesquisar lá no Google. O que é uma spin de venda? Vou dar esse exemplo para vocês. SPIN, a palavra SPIN, é uma sigla, são palavras em inglês, que elas existem desde 1920. Vendas é vendas desde sempre. Só que quem é que consegue aplicar uma SPIN? Que é uma elevação de dor, que é entregar para o cliente só o que ele quer, aquela solução daquela dor. Não é vender algo. E 2026, como bem colocado pela Bea, ele já veio com este movimento. Quantos de vocês, quando vão abrir uma call e alguém tenta vender algo, vocês falam, não quero comprar nada. Pronto, criou um bloqueio de gelo, bloco de gelo, acabou. A pessoa para comprar, você não vende para ela. Você mostra o seu diferencial e ela quer comprar de você porque ela percebeu que você soluciona uma dor que ela tem. Só que a gente não foi ensinada a olhar com esta ótica. Então, o que nós temos muito de mulheres que acessam, mas Camila, eu faço um monte de reunião por dia. Eu apresento meu trabalho para um monte de gente, eu não tenho conversão. Porque você está indo por um movimento de querer vender e não entender a dor do teu cliente para que ele se conecte com a sua solução. É completamente diferente. Mas para que isso aconteça, eu preciso entender a sua crença dentro. Dentro. Tem muito, muito mentor, eu até sigo vários aqui na internet, onde eles falam assim: eu pego você, eu monto seu produto e eu boto uma equipe para vender por você. Beleza, vai sustentar enquanto a equipe dele estiver trabalhando. Que na hora que você sair da mentoria, acabou, você não sustenta. Não está dentro de você. Então é isso que a gente percebe. Aqui a gente faz exatamente o oposto de tudo que o mercado fala. Vai ter o cognitivo? Vai. Vai te ensinar a vender? Vai. Vai ensinar a fazer? Vai. Mas aqui, a cada passo que vocês dão, a gente entende onde é que está o sabotador emocional. Por que eu não consigo dar esse passo da venda? Nós vamos entender dentro de vocês. Para que aí fora se concretize. É sempre um passo para fora, dois para dentro. Um passo para fora, dois para dentro. Senão, não funciona. A Jaque sabe, eu acabei de receber um áudio, né? Mandei para a Jaque de uma mentora, que ela também trabalha com transição de carreira, também trabalha com profissional, e ela fala, ela disse, eu estou pagando uma mentoria, não estou julgando a mentora que está me dando a mentoria, mas ela não conseguiu acessar o meu potencial todo. Ela não conseguiu fazer com que eu tenha as estratégias e ande, Ana, eu estou um pouco frustrada. É o que a gente mais escuta. Então, a gente vai muito na contramão disso. Vai ter o cognitivo? Vai, mas não é o cognitivo que vai levar vocês para longe. É a construção interna. Interna. Tá? Nós vamos falar muito sobre isso, porque é isso que a gente vive, é isso que a gente acredita e é isso que as nossas clientes vivem também. Cada mergulho que elas vão para dentro, elas dão 3 fora.
Cada uma que chora porque descobriu que tinha uma dor lá do pai que abandonou dentro dela, não tem a ver com o pai, não é para brigar com o pai, é para você trazer dentro disso. Ela fecha um negócio depois. Cada vez que ela consegue perceber um padrão que ela quebra, que dói quebrar padrão, tá, gente? Mas cada vez que eu quebro um padrão transgeracional, eu aumento o preço do meu produto. Porque eu não tenho, não devo mais nada para ninguém lá atrás. Eu posso dizer para aquela, a minha era a terceira tata. Quando a gente faz exercícios sistêmicos, a minha era a terceira. Era vó, bisavó, tata, tata. Quando eu olhava para aquela tata, ela me olhava e falava assim: quem é você para ganhar X dinheiro? Quem é você para aprender a receber do universo? Eu não pude, você também não pode. Eu tive que fazer essa quebra de padrão e doeu pra caramba para poder dar o passo, para poder alavancar um nível a mais. Então é isso que a gente trabalha aqui, dois para trás para dar mais um para frente, mas tudo com muita consistência. Não é fazer casa na areia, é fazer casa no alicerce. Para chegarmos aonde, minha gente? Na escala e na expansão. Então muita gente me procura e fala assim, cara, eu quero chegar lá no 7, eu já tenho tudo isso. Tem mesmo? Eu confio, beleza. Vamos só revisar? Vamos ver se o que você construiu aqui do 1 ao 4, o 5 e o 6, ele está na areia ou ele está na terra? É muito fácil de perceber, mas muito fácil de perceber. Ontem mesmo eu falei com uma mentora que foi muito fácil de perceber que ela estava construindo na areia. E eu falei para ela: beleza, você já tem social selling, você já tem produto pronto, você vai lançar um curso, tá, tá, tá. E você tem uma parceira. Ótimo. Como que é a sua relação com a sua parceira? Ai, porque ela é lenta, porque não vai dar certo. Beleza, acabou. Experimenta lançar o curso com ela. Daqui uma semana você me fala como é que vai estar o curso lançado de vocês. Não vai rolar. Porque esse alicerce de parceria, e eu falo porque tenho a Jaque como minha parceira, tenho a Elis como parceira, tenho a Bé como parceira, ela tem que estar sempre alicerçada junto. Então, quem tem parceira, quem tem sócia para trabalhar junto, o alicerce interno tem que estar no mesmo pegada. Senão, não vai rolar essa parceria. E aí, você vai botar a culpa no A, no B, no C, no D, na pessoa, em todo mundo. Não é, é a gente. Então, a gente vai sempre olhar. Podem vir com toda a identidade de vocês e com os produtos de vocês. Nós temos que olhar se isso está sustentado dentro e se eu estou pronta para dar esse passo. Quando eu falo escala e expansão, nós olhamos muito para uma ferida emocional que é da confiança. Se eu não tenho confiança, não desenvolvi, qualquer ação ou reação do meu parceiro vai desencadear um round em mim, um play, como a gente chama. Não é no consciente, é no inconsciente. É no dia que essa pessoa te fala uma palavra atravessada e tu manda ela tomar lá. Acabou a parceria. Acabou o cliente. Ele bateu numa... Vamos trazer a Natália Built, já que tá tanto ali na mídia, né? A Natália Built simplesmente teve uma ferida dela que foi tocada por aquela colocação da moça que estava lá, questionando o brilho do produto dela. Nada mais do que isso. O produto dela é bom? Não, é bom. Alguém está dizendo que não, não. Mas a forma, as palavras que foram usadas, bateu num play muito forte numa criança interna dela. E bate em todos nós. Em mim bateu num outro movimento, em cada uma bate numa dor. Eu estou com uma mentorada hoje que ela tá para lançar um evento, que é um workshop online, e ela ficou doente. Porque ela sabe, o sistema dela sabe que isso aqui vai trazer ela para outro nível. Nós estamos tendo que trabalhar o emocional dela para que ela mesma não se sabote e não consiga botar em prática todos os passos que a gente está trazendo para ela subir no negócio. Então, assim, acontece o tempo todo. Tudo acontece quando acontece, já diria Elton Euler. Para quem conhece aqui a referência, sabe do que eu estou falando. Eu quero crescer, fico doente. Eu quero crescer, bato carro. Eu quero fazer um movimento, alguma coisa me trava. Porque a minha permissão interna não está existindo para permitir que eu vá para o próximo nível. E a gente entendeu que este próximo nível é sustentado pelo mergulho emocional, pela quebra das travas emocionais, ok? Então, aqui você se dá uma nota, na meu movimento de escala e expansão, de 0 a 10, o quanto estou confortável, o quanto eu tenho equipe que eu delego, que não depende só de mim, que o meu conhecimento ele é replicável e escalável, que ele já está bem documentado, que ele pode ser replicado e eu posso fazer volume de pessoas para trabalhar. O quanto isso está confortável para vocês, porque eu sei que é o que vocês querem, mas aí sejam sinceras com vocês mesmos, o quanto está de 0 a 10, vocês estão confortáveis com esse movimento. Aqui eu vou pedir para vocês fazerem uma soma do 1 ao 4, que é o nosso mais importante, é a nossa criação de identidade empresarial, tá? A nota máxima é 40, então vocês somem de 1, 2, 3 e 4, qual que é a nota que deu para vocês,
pode ser grande e pequena, não vem ao caso nesse momento, apenas somem, tá? Porque aí a gente vai fazer este cálculo. Quando vocês têm uma nota menor que 20, significa que o alicerce de vocês, enquanto empresária, ele ainda está com mais necessidade de fazer um movimento emocional. Precisa de uma sustentação emocional maior. Quando eu estou acima de 20, próximo de 20, isso aqui não é uma regra fechada, tá? Mas isso aqui é muito próximo do que a gente vive aqui hoje. Quer dizer que eu já estou pronta para dar saltos maiores. E eu estou falando só de ficar ali no 5, tá? Então, eu estou pronta para alinhar esses 5 e aí sim seguir para aqueles passos 5, 6 e 7. Mas para nós, enquanto alquimia, é importante entender qual é a nota do alicerce. Porque aí, olha como é interessante. Nós não tínhamos 2 produtos. Nós tínhamos só um, só o grandão. E aí eu, Camila, pensava assim, meu Deus, mas eu não consigo atender toda empresária. Não é toda empresária que consegue dar esse passo. O que que eu faço com essa mulher? Não faço. Eu não conseguia ter o resultado, era menor aquele índice que a Bea falou de 90%, ele estava lá em 75, 80, a gente não conseguia abarcar as empresárias. Eu falei, Camila, olha para essa esteira. Olha, porque tem gente que está querendo te acessar e não tem essa condição emocional de sustentar o crescimento. Ô, Cá, tem que somar os quadrantes separados, é isso? Pode somar 1, 2, 3 e 4, Pri, só para ver quanto que deu. Depois. Ah, tá. 1, 2, 3, 4, tá bom. 1, 2, 3 e 4. E aí o máximo é 40. Aí você vê se deu mais que 20 ou menos que Ah, 20. tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Isso. Então a gente percebeu que precisávamos ter essa separação, que precisávamos ter uma forma diferente de trabalhar com a empresária que tem alavancagem emocional para crescer e aquela que ainda não tem, mas precisava construir. Então, peguem a nota de vocês e guardem essa informação, tá? Aí a gente foi criando núcleos. Então, agora nós vamos apresentar a base da alquimia para vocês. Para quem aqui é empresária, essa base é para vocês entenderem como que funciona na prática o apoio que a gente dá para as empresárias. Para quem quer ser mentora, tem algumas aqui que eu sei que a gente vai trabalhar para isso, é uma modelagem muito importante vocês pelo menos conhecerem como é que funciona e como é que dá certo hoje para a gente. Quando eu vou para o mercado, eu vejo muita mentoria grandona. Vocês devem ter visto, de 20 mil, de 100 mil, até 300 mil, de conhece que tem mentoria. Só que elas entregam tudo junto. Você vai precisar disso, 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 disso. Eu vou te entregar isso, 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 e fica grande. E aí a gente entra no grande. E aí depois de 2 meses tu tá lá, ai, não funciona, não dá. Não é o que eu queria, não é o que eu imaginava, que a gente mais escuta. Indo na contramão do mercado, a gente cria núcleos. Esses núcleos funcionam como quebra-cabeças, que cada empresária monta o que ela precisa naquele momento da vida dela. Então, aqui eu vou falar um pouquinho do como é que é o nosso quebra-cabeça. 2 peças do nosso quebra-cabeça são fundamentais para qualquer outra alavancagem. Sem elas, a gente não consegue levar vocês para o próximo nível, que são os 2 aqui de baixo, ó. Sustentação emocional e sustentação energética. Essas duas bases de pilares, elas estão em todos os nossos produtos. E olha que a gente vai lançar um monte de outros produtos, tá? Para vários níveis de empresária. Esses 2 são base para tudo. Então, se eu não vou, e esse núcleo emocional é pela Bea, ela é a especialista que toca esse núcleo. Depois eu vou explicar como ele funciona. Se não tiver esse mergulho, se não tiver esse movimento no emocional, como nós falamos, eu não consigo fazer o resto. Na parte energética, nós não falamos de religião, é energia. Então, pesquisem escala de Hawking, Hertz, como que isso funciona na nossa vida. Eu vou dar um exemplo para você. Nós temos uma modulação de sustentação com uma parceira. E essa modulação é Hertz, escala de Hawking. Pesquisem na internet. Ele vai de 20 a 1000 Hertz. Só dando um exemplo para vocês. Enquanto eu estiver vibrando abaixo de 200 Hertz, o cliente sente. Ele percebe. E você não fecha a venda. E às vezes tu não sabe por que aquilo está acontecendo. Vou fazer um exercício com vocês. Como é que eu sei se eu estou vibrando baixo? Pelos meus sentimentos. Se eu estou com muito medo, culpa, raiva, apatia, vontade de me enfiar num buraco. Já dou aqui a orientação para vocês. Não vão fazer venda nesse dia, pelo amor de Deus. Porque é o dia que vocês vão fazer o quê? Vou chegar em casa de noite drenada, vão dormir e não vai nada dar certo naquele dia.
porque eu não estou aberta, meu campo não está aberto, expandido para isso. Sabe quando vocês vão num lugar e às vezes você vê uma pessoa assim, nossa, todo mundo vai nela. O que que ela tem estranho? Eu tô vendo ela chegar. Você parece que você chega a ver uma luz ao redor dessa pessoa. Você não consegue explicar. É invisível, mas você quer estar perto. Esta aura está expandida, esta energia, esse hertz está elevado. Quando é o contrário, é a mesma coisa. Nossa, que esquisito. Eu chego perto ali da Maria, mas me sinto tão mal. Não vejo a hora de terminar o papo com ela. Hertz baixo, vibração baixa. Qual a chance disso vender? Zero. Então, nós entendemos que existe este movimento quântico invisível. Então, olha a potência da alquimia. Nós trabalhamos com o emocional e com o energético. Essa base de sustentação, ela sustenta o todo. Aí nós vamos para aquela pontuação que vocês tiveram, tá? Ah, então para mim deu menos que 20. Essa empresária, vamos lá, gente. Se eu não estou com a minha identidade alicerçada, eu ainda não tenho ali um produto, totalmente uma estratégia de médio e longo prazo, eu preciso acomodar algumas coisas dentro. E tecnicamente, geralmente, você está em busca de dinheiro. É muito comum essa relação. Então a gente tem um núcleo técnico que depois eu vou passar a palavra para a Jaque, porque ela me ajuda a conduzir esse núcleo, tá? Aqui o nosso foco é gerar dinheiro, não é pensar em médio e longo prazo, estratégia. Esse é o outro núcleo, que é comigo, que é o fórmula. Então, por isso que essa pontuação é importante, porque se você está com a pontuação mais baixa, vocês não me aguentam. Tem que ser sincera com vocês. Não aguenta, porque eu vou chegar e vou falar assim, gente, vamos lá, produto, escala, funil, venda, ação. Essa mulher não tem isso dentro dela individuado. Ela vai o quê? Vai dizer, não consigo. Não consigo seguir. Não consigo fazer movimento. É muito para mim. Então, a gente já entendeu que existem esses perfis e têm que ser trabalhados emocionalmente em níveis diferentes. O núcleo é o mesmo, emocional e energético, mas a parte estratégica e técnica, ela vai dentro do momento de vida de cada uma de vocês. Então, quem tem mais condições emocionais de dar passos, vem para o estratégico. Aí a pegada é a escala, minha gente. Aí aqui, ó, negócio. Quem ainda não está nessa pegada, vai para o técnico, onde o foco é gerar dinheiro, para que a ansiedade baixe. Quer dizer que quem está aqui no estratégico não vai para o técnico? Pode, pode também. Ontem eu estava falando com uma mentora também, onde ela fala, eu tenho aqui um social selling que trabalha comigo. O social selling dela pode ir para o técnico, é execução. Eu fico com ela na estratégia, e esta pessoa que executa, ela pode entrar no nosso Nuxiclec com a Jaque. A mentora, a especialista, a expert, ela fica comigo na estratégia e é uma coisa a menos para ela se preocupar. Não, agora tudo bem. Ela vai acompanhar toda a ação, mas quem vai estar pegando na mão dessa pessoa não é ela. E aí a coisa começa a ficar leve, porque ela vai estar mais aonde? Na estratégia. Então, quando a gente fala estratégia de negócios, tem que ter um movimento emocional interno que permita ir para essa estratégia. E aí nós já temos outros núcleos sendo criados aqui dentro da alquimia, estão em construção, estão em nível avançado já. Então, para quem é terapeuta e mentora, tem uma dor diferente. Além de cuidar da própria emoção, você cuida da emoção de outras pessoas. Então, eu e a B estamos conversando para ter um núcleo que vai acompanhar essa profissional, que ela precisa cuidar dela e de outras emoções. E é duro, gente. Eu sou mentora aqui, nós somos várias mentoras. A gente sabe a responsabilidade disso. Então, vai nascer um núcleo específico para este público. Aí eu tenho a Elis, que é minha rede comercial, nós estamos desenvolvendo um núcleo comercial. Lembra lá no funil, lá no nível 6? Quando eu estiver estabilizada nos outros, a gente vai ajudar junto com vocês a construir a equipe comercial. Tudo. Desde de definir os parâmetros, de contratação do CRM, de contratação das pessoas e acompanhar de perto essa venda junto com vocês. Aí sim, mas qualquer pessoa pode chegar nesse núcleo? Não. Ela tem que estar com as outras etapas acomodadas dentro dela. Primeiro. A ilusão que a gente tem é quando a gente vai para o mercado e muitas vezes quer contratar uma mentoria de vendas e eu não tenho os núcleos, os outros movimentos alicerçados dentro. A chance de dar merda é grande. E que se já não deu, se você já não contratar alguém, já não deu. Nós conhecemos várias mentoras de venda maravilhosas. A culpa é da mentora? Óbvio que não.
Ela está trazendo a experiência dela, está trazendo o que funciona. A culpa é o inimigo comum a todos. É a minha sustentação emocional que não permite. Porque façam essa análise. Por que é que, vamos supor, um mentor grande aqui, o Wendel Carvalho, ele vende 10 mentorias. Por que que 2 têm resultado e 8 não têm? Porque a sustentação emocional é diferente de cada um que está lá. Quem está mais preparado e alicerçado vai só pegar qualquer método que existe e vai dar certo. Mas aquele que não está preparado, não há método no mundo que faça ele dar certo. A não ser o que a gente faz aqui, que é trabalhar o interno. Quando eu trabalho o interno, qualquer método dá certo. Entendem a diferença? Então, hoje a Alquimia nasceu para ser completamente disruptivo do mercado. Vocês não vão encontrar algo assim por aí. A Bea muito bem falou. A gente já percebeu, está cheio de movimentos cognitivos para fora, mas está pouco de movimento para dentro, que é o que realmente sustenta. Então, o que a gente mais escuta hoje é frustração, frustração, contratei, não consegui. O problema é o método? Pode ser que seja, mas geralmente não é. É porque eu não estou pronta para sustentar aquele método. Tem uma outra moça que me procurou também, ela fala, cara, eu comprei uma mentoria de 20 mil e eu vejo todo mundo falando que teve resultado e eu não consigo sair do chão. A culpa é da mentoria? Geralmente não, ainda mais porque eles têm gente que não tem resultado. Mas é da pessoa que não tem sustentação interna para seguir o método e ter resultado. Ela não tem permissão para ter resultado. Então ela tem que dar o quê? Um passinho para trás. Alicerçar para poder crescer. E aí agora eu vou abrir para vocês. Vamos abrir para perguntas. A Bea está aqui com a gente também. Vamos falar aqui do movimento emocional. Já que você pode abrir o áudio, você quer contribuir também sobre o seu núcleo técnico, o que acontece lá dentro, qual que é o que é sua percepção para compartilhar com a gente também. Bom dia, empresárias. Espero que estejam bem. Só acrescentando aqui em relação ao núcleo técnico, eu sou muito fã, sou muito feliz de estar conduzindo e a confiança da Camila, porque ele vem, eu sempre falo para as pessoas que entram, para responder aquelas perguntas, né? Assim, é muito importante eu trabalhar minhas crenças, os meus medos, todas essas questões que me bloqueiam. Mas o dinheiro, estar vibrando na escassez, estar com medo de mesmo, os boletos estão chegando, eu não estou gerando caixa, isso nos atrapalha. Isso acho que é um dos maiores sabotadores que existem, esse medo. Então, o núcleo técnico, ele vai ajudar nesse sentido, de eu ter a confiança de alguém pegar na mão e falar, tá bom, vamos fazer as suas ações aqui e transbordar, traduzir tudo que está sendo trabalhado para você ver materializar, para você ver começar. E ele também é perfeito, é muito para mim, né? Eu sou fã porque eu usei muito o método que a Camila desenvolveu, que é para pessoas que têm muita coisa na cabeça, mas pouca execução. Sabe quando a gente quer fazer tudo, mas tudo ao mesmo tempo? Tem muita gente, tem mais mulher que tem, a gente evoluiu para ser multi, né? Mas não deveria, não consegue ter foco. Então, dentro do núcleo técnico, tem um método, e a gente segue ele, que ele é para ser simples, focado e realmente levar uma execução, que é o método de uma oferta, um funil e uma ação. Não vou entrar em muito detalhe, para quem vier vai conhecer mais, mas eu digo que, assim, funciona. Com essa simplicidade, com esse foco e com o acompanhamento, a gente põe mesmo a mão na massa e consegue ver aos poucos o que vai sendo trabalhado ali no emocional, com as mudanças de vibração que a gente sente, traduzindo em vendas. Perfeito. Então, acho que só para acrescentar essa parte, e eu sempre uso, e não só quem está começando a empreender, tá? Quem já está mais avançado e quer, por exemplo, eu quero testar um produto novo, eu quero lançar uma oferta nova dentro da minha esteira. Como que eu sei que isso vai funcionar? Para esse momento do teste, do piloto, também o método 1 ele funciona. Que aí ele tem essa simplicidade e a mão na massa mais rápida. Acho que é isso por hoje. Perfeito. Muito Para obrigada. complementar. É exatamente isso. Então, a gente tem tanto a simplicidade para gerar dinheiro, porque a gente quer sempre achar que tem que ser Gente, feijão com arroz bem feito, em todas as áreas, é o que mais funciona. O arroz e feijão, de eu olhar para minhas emoções e ver o que está sabotando aquela criança, é o que funciona. Eu olhar para as estratégias de negócio factíveis para o meu movimento de vida, a gente está construindo para vocês um negócio absurdo e vou montar uma mentoria internacional, se não é factível para o momento de vida, não vai funcionar. Aí você vai construindo o que a sua versão permite.
Aí eu subo uma versão, eu construo para outra versão. Aí eu subo uma versão, eu construo para outra versão. Um passo por vez. Quem é que dá a velocidade desse passo? A construção interna. A construção interna determina a velocidade desses passos. Quem mais gostaria de perguntar? Eu vou deixar essa frase aqui sobre a questão terapêutica, que a gente não tem, não é terapia, nós temos uma mentoria terapêutica, que é muito profunda, mas ela trabalha muito com o que cada uma se propõe. Então, aqui já somos mulheres, né, com 40 a mais em sua maioria, então aqui a gente traz para essa realidade de comprometimento, cada uma com o seu crescimento terapêutico e individual. Então, a Bea está aqui também. Quem quiser, ergue a mãozinha, pergunte, tire as dúvidas, agora é a hora. O que vocês entenderam, o que vocês não entenderam. Depois eu vou para o encerramento da nossa call, para mostrar para vocês na prática como funciona. E a gente depois vai curtir nosso final de semana. Fala, Priscila. Abre aí, puxa a fila. Você já tinha ouvido falar desses movimentos? Como é que é para você ouvir isso? Não, quando a doutora Beatriz falou, né, desse movimento da coragem de sair, né, de uma situação para empreender, eu só demorei 22 anos para entender isso, foi rápido, muito rápida a minha decisão de sair disso, né. Eh, eu trabalhava num lugar que eu acreditava que era o meu lugar, eu entendia que aquilo era meu, porque eu entendia que eu era sócia daquilo, na realidade colocaram isso na minha cabeça. Não, você é dona, você é sócia, você é sócia, você só que eu era uma funcionária e eu demorei 22 anos para entender isso, né. E quando eu entendi isso, que eu vinha de um processo, e a Carol me ajudou muito nisso também, né, que eu vinha de um processo que eu já não servia mais e que era tudo muito ruim, só que eu sabia de todos os meandros de dentro daquele lugar e eu conhecia cada passo e cada projeto e cada vírgula e cada tudo daquilo. A única coisa que eu não fazia ali era financeiro, porque eu também não tinha vontade e nunca quis. E eu não queria mexer no sistema da administradora também, porque eu falei, porque se der dor de barriga alguém, eu vou ter que fazer isso também, né? E eu falei, eu me recuso a aprender isso. Então era a única coisa que eu falei, não, isso eu não quero aprender. Que até isso queriam me ensinar. Eu falei, não, isso eu não vou aprender. Porque se a menina do sistema ficar doente, vocês vão me colocar para fazer isso também. Eu não quero. Né? Eu sou uma advogada e eu não sou a menininha do sistema. Então, não quero fazer isso. Então, eu demorei 22 anos para entender que eu nunca fui nada ali dentro, né? E que eu carregava aquilo sozinha. Então, essa dor, esse entendimento e essa dor de você entender isso é muito ruim, né? E eu saí de lá sem plano, sem projeto, sem R$ 1 no bolso, sem um cliente à vista, sentada na frente. O que eu tinha era um computador, um branding pronto, uma identidade visual pronta, um e-mail criado no Gmail, uma vontade de empreender e com relacionamento com pessoas, rezando para ter um trabalho. Falei, eu quero ter um trabalho para fazer, confiando que eu teria pessoas que não soltariam a minha mão. Era isso. E eu não fiquei um dia sem ter um trabalho, né? Até pelo meu jeito, pela forma como eu lido com as pessoas, né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito expansiva, eu sou uma pessoa que eu respeito muito o jeito das pessoas, né? Isso não quer dizer que eu sou trouxa, né? Não é isso. Mas assim, eu sou uma pessoa que eu respeito muito a forma como as pessoas são. Então eu acho que isso me conecta com as pessoas, né? É. Então, eu fiquei 0 dias sem trabalho. Então, quando eu vi, estava caindo um Pix de 800, um Pix de 1.000, um Pix de 1.500, um Pix. E quando eu vi, eu estava ganhando muito mais do que eu estava ganhando lá. E eu falei, gente, eu demorei 22 anos para perceber que eu tinha todo esse potencial. Quer dizer, né, lógico, quando eu comecei a trabalhar lá, eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. Mas, por que que eu demorei tudo isso, né? Eu acho que, sei lá, talvez era o momento certo, eu não sei, né? Eu acho que a espiritualidade também ajuda a entender muita coisa, né? Não sei, eu me pego muito nisso também. Eu tenho 49 anos.
Eu comecei a empreender com 48, que loucura, né? É, sem saber o que ia acontecer, com uma conta enorme de coisas para pagar, com uma filha de 15 anos indo para o primeiro ano do ensino médio, sem saber o que ia acontecer. E eu não fiquei um dia sem trabalho. E hoje eu tenho uma carteira com 60 condomínios de uma administradora só, né? E eu estou empreendendo há um ano e meio. Quer dizer, nem isso, né? A administradora me homologou tem um ano no sistema. Então, quer dizer, eu acho que. E eu demorei para me curar internamente dessa saída, né? Porque eu era praticamente da família ali, né? Eu me Pri, sentia eu vou só resumir um pertencente pouquinho para a gente àquilo. poder não tomar tanto tempo, né? O que que eu conheço Sim, da Pri, né? Então, ela fez essa migração. A Pri é um exemplo típico da mulher que conseguiu gerar a grana, que é o que 90% das vezes não consegue. Só que a Pri hoje, ela tem a sobrecarga, né, Pri? Como sendo um dos pontos. Então, ela continua com essa sobrecarga interna de sempre fazer muito, 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 muito. eu sou aquele modelo do meio, né? Isso, a É workaholic. isso aí. É Então, isso aí, a Bea total. aí, já que vocês conhecerem, ela trabalha com a Carol Sá. Então, elas são parceiras. Então, nós temos esses dois movimentos. Obrigado, viu, por contribuir com a sua história, viu, Pri? Porque eu já conhecia, foi muito legal outras pessoas conhecerem. Tem sempre dois movimentos. Tem a mulher que migra e que não gera nada de dinheiro. E tem aquela que migra e gera o dinheiro, mas ao preço de quê? Então, esta é a pergunta que eu me faço na migração. E todas, independente de qual vertente está no seu empreender, sempre vai voltar a fazer mergulhos. Daí, quando a Pri fala, eu já mergulhei e me curei, uma parte, para a Priscila que é hoje. Para a Priscila que eu quero para daqui para frente, para a Camila que eu quero daqui para frente, para a Beatriz já que eu quero daqui para frente, qual é o próximo mergulho? Qual é a próxima cura? Para sustentar as próximas versões. Então, não termina nunca. A decisão é: eu quero continuar como estou ou eu quero mudar para a minha próxima versão mais leve, mais alinhada e com mais dinheiro. É as três coisas juntas. Então, eu vou passar aqui agora para vocês, para a gente entender como funciona isso na prática, tá? Para quem deu aquela pontuação acima de 20, que já se sente preparada para dar o passo no seu estratégico e gerar mais dinheiro trabalhando menos de uma forma mais leve, nós temos um produto chamado Fórmula Completa. Este processo, eu gosto de falar da cobrinha. Como é que ele funciona na prática, tá, gente? A gente trabalha aqui para quem quer ser mentora, muito interessante conhecer esse movimento. É como a gente consegue fazer uma entrega que ela é escalável. Então, percebam como funciona na prática. Quando eu faço algo em grupo, eu pego a dor comum e eu entrego em grupo. E eu pego a dor individual e eu personalizo. Essa é a máxima do grupo. É a máxima da escala sem perder a essência. Então, a gente vai ter uma personalização inicial, entender quais são os sabotadores emocionais, qual é seu temperamento, o que está travado no sistêmico. A gente faz uma avaliação inteira, 360 de vocês aqui. E já define o primeiro movimento de negócio. Onde é que eu quero chegar? Lembra da engenharia reversa? Aqui a gente olha onde é que você quer chegar. E depois eu vou construindo os passos inversos para poder chegar lá. Então, este é o primeiro movimento. O segundo processo estratégico, neste caso do Fórmula, é a cada 15 dias revisar isso que foi definido e ajustar o próximo passo. E ir trabalhando neste processo do estratégico, a gente percebe o que é que aconteceu naquela vida daquela mulher que ela não conseguiu ou conseguiu chegar no próximo passo que nós definimos juntas. Quando ela conseguiu, top, eu vou para o próximo. Top, eu vou para o próximo. Quando ela não conseguiu, a gente olha se aquilo é técnico ou é emocional. Será que eu não consegui dar aquele passo? Por quê? Qual foi a dor espelhada? Vou trazer o caso de uma das nossas mentoradas, está mandando mensagem agora. Eu falei, depois eu falo com você. Ela vai fazer uma reunião, ela estava com a Bea ontem, com o pai dela, que está passando a empresa para ela na próxima segunda-feira. Só que ela vai atender um cliente que era do pai. Então, vocês não têm noção do espelhamento emocional que ela está tendo para atender alguém que não veio dela, que veio do pai. Ela já ficou 15 dias de cama, só com a possibilidade de pegar clientes do pai. Então, não é técnico, ela sabe o que fazer tecnicamente, mas emocionalmente ela teve que fazer liberações de dependência emocional.
Se eu vou criar um produto onde eu vou abarcar mais pessoas, ao invés de atender no 1 a 1, eu vou me deparar com várias pessoas falando coisas que vão bater nas nossas dores. Então, eu preciso estar pronta emocionalmente para isso, para esse processo de escala. Quando eu trabalho com estratégico, depois tem no movimento emocional com a Beatriz, conduzido por ela, nosso núcleo de expert emocional, também tem os movimentos de aula intrapsíquica, que ela explicou para vocês, e tem também encontros ao vivo, terapêuticos, para a gente entender qual é a dor que está sabotando, curar esses movimentos. Então, a gente vai trabalhando com esses dois núcleos em paralelo. Estratégico, emocional. Estratégico, emocional. Opa, preciso do técnico. Chama a Jaque. Estratégico, técnico, emocional e energético. Que esse não é online. Ele é por modulação à distância. Mas vocês recebem todos os protocolos e tudo que está acontecendo de limpeza. Neste momento, estamos limpando de 0 a 7 anos. Intracelular. Para vocês entenderem. Então, esses 3 tripés vão rodando ao mesmo tempo, porém, cada um na sua cadência. Entendem? Primeiro estratégico, numa semana, na outra semana vem emocional, na outra semana estratégico de novo, vai dando tempo de execução, e isso é uma mentoria. É a gente guiar um caminho, vocês traçarem esse caminho juntos conosco, e a gente ir acompanhando e pegando na mão em cada etapa. Só que a principal diferença do nosso trabalho é que as sabotagens emocionais são tratadas pelo viés emocional. Essa é a principal diferença que nós temos hoje. Eu acho que está travando um pouquinho, mas aí já vai voltar. Então, quando a gente vai para a parte operacional, a parte de botar a mão na massa, se eu for só por aqui, a gente trava no emocional. Quando a Bea vem e destrava, eu consigo dar o outro passo com vocês. Então, essa é a principal diferença. Se eu for contratar uma mentoria só emocional, eu não vou ter a direção estratégica. Se eu for contratar só estratégica, eu não vou ter o destrave emocional. Então, nós entendemos que este é o caminho conjunto que te leva para onde você quer chegar, que a gente constrói juntas. Dito isso, nós temos 3 núcleos de acompanhamento: estratégico, emocional e energético. Técnico, coloque como um 4º núcleo, quando a gente entende que tem que entrar. Uma área de membros já mapeada, com o que tem que ser assistido, vivido, incorporado. E não é aquela coisa, entra lá. Não, é guiado. Tudo tem um porquê. Tudo é laboratório que nós já fizemos há anos. Já estamos há quase 3 anos nesse processo. Então, ele já tem toda uma ordem do que funciona. Nós já entregamos o caminho para vocês. E o mais legal de tudo, gente, nós temos laboratório de validação interna. Então, não sei se vocês viram o story que eu coloquei ontem. Quando a gente vai querer ir para o mundo, a gente trava por N motivos. Será que meu criativo está bom? Será que meu PDF está bom? Será que meu rótulo está bom? Foi a discussão dessa semana. O rótulo do meu produto está bom? Será que eu estou conseguindo entrar em contato com o meu cliente? Será que a mensagem que eu estou mandando está boa? Será que eu sei vender? Então, eu vou aplicar as técnicas de venda primeiro aonde, gente? Dentro da base. Então, a gente vai validar com vocês dentro de nós mesmas, a equipe e as colegas de mentoria. Você só vai jogar o joguinho do mercado quando você estiver pronta dentro. Então, quando a gente chega por exemplo, eu vou montar um produto que é um serviço, e eu tenho que vender esse serviço. Primeiro, eu vou fazer os movimentos de venda com a minha colega. Vou ver o que eu sinto, se dói, se não dói, se eu consigo falar o preço, se está claro, se ela entendeu. Quando aquilo acomodar, eu vou para o mundo. Eu tenho certeza que eu perdi um monte de processos, porque eu não tinha isso quando a minha mentoria que eu fiz de formação de mentora. Eu não tinha esse laboratório. Ninguém sabia, me olhava e dizia, Camila, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Não tinha. Eu seguia o método e depois eu ia aplicar no mercado. E no mercado que me validava ou invalidava. É duro, viu? Aqui é melhor que você valida dentro das 4 linhas. Você não sai do mercado crua, você sai validando dentro. Então, eu até queria convidar vocês para um dia vocês verem o que acontece dentro dos nossos núcleos. Nós estamos falando que tem um núcleo emocional com mais de 50 mulheres, que toda hora reverberando os movimentos emocionais. É lá que a Bea faz o acompanhamento terapêutico. É lá que as curas acontecem, é lá que os destraves acontecem, é lá que os sonhos acontecem, é lá que as reverberações, os choros e as curas acontecem. O nosso núcleo estratégico é validação de negócio. É o que eu tenho que fazer para o próximo nível. Me ajuda aqui. O núcleo técnico, o que eu tenho que fazer para gerar dinheiro? É o tempo todo mensagem chegando, é o tempo todo isso acontecendo ao vivo. É um organismo vivo.
O ecossistema da alquimia é um organismo vivo. Ele está o tempo todo acontecendo algo. Então, quem se joga nesse processo, ele vai crescer, porque ele vai te alavancar. O próprio organismo alavanca tudo isso. Então, a pergunta que fica aqui é se você quer continuar paralisada ou se você quer entrar nesse organismo que vai te impulsionar e que você vai viver esse ecossistema junto com a gente. O segundo movimento chama-se Desperte Alquímico, que é para quem deu menos de 20, tá? Então, quem deu menos que 20, lembra que eu falei lá atrás que precisa de mais alavancagem emocional? Aqui você não entra no estratégico. Aqui a cobrança é menor, porque você precisa primeiro alicerçar dentro o emocional. Foi isso que nós percebemos. Não dá para cobrar resultado de uma empresária que não tem o alicerce emocional ainda. Então, aqui é mais a título de apoio técnico. É onde entra a Jaque. Aqui ela vai fazer gerar esse dinheiro. Aqui ela vai fazer a validação dos movimentos que estão fazendo. Aqui ela vai pegar na mão de vocês e vai fazer o negócio acontecer. São 3 núcleos que você participa também. O mesmo emocional, o mesmo energético, lembra? E o técnico. O estratégico comigo, ele não entra aqui de cara. Ele entra ao final do processo de 4 meses, aonde você vai ter o meu olhar estratégico para aí traçarmos o próximo passo do seu plano. Aí você vai estar mais pronta, aí você vai estar mais alicerçada emocionalmente para dar esse passo. Então, por isso que nós temos 2 protocolos hoje. A gente vai olhar com carinho, vai conversar com vocês, vai ver qual que é a pontuação que deu, para ter a sensibilidade de saber qual é o momento de vida de negócio que cada uma de vocês está. Tem certo, tem errado? Não tem, mas tem realidade. Não dá para eu achar que eu quero ir lá para a escala se eu ainda não tenho uma identidade, um produto, uma oferta, não sei vender, não tenho equipe, não consigo delegar. É utopia. E quem pensa assim é a criança. Como é que uma criança age? Ela acha que tudo é possível, mas ela tem dificuldade em fazer as coisas acontecerem. Eu tenho filho de 6 anos, você que tem filho pequeno sabe o que eu estou falando. Nossa, eles querem o mundo, mas como que faz para aquele mundo acontecer? Eles não estão nem aí para isso. E aí a frustração acontece. Meu filho agora, ele quer uma bendita da figurinha. Olha só, ele quer a figurinha dourada da Copa. Só que a figurinha dourada da Copa não se compra. Você compra o pacote e você torce que tem a figurinha dourada lá dentro. E quando ele percebe que a figurinha dourada não veio, ele entra em frustração. E aí eu tenho que ir lá e acolhê-lo. Então ele não consegue lidar com essa frustração. A empresária é a mesma coisa. Ela quer vender, ela montou um negócio para dar certo, ela idealizou, ela abriu a porta do negócio pela primeira vez. Mas quando aquilo não está exatamente como ela imaginou que estaria, bate a frustração da criança. Aí a gente acolhe essa frustração, ressignifica, traz ela para adulta de novo e vamos dar o próximo passo. Então, esse é o nosso trabalho, que ele vai de dentro para fora. Faz sentido, gente? Até agora aqui, se quiserem colocar no chat, fiquem à vontade, viu? As ferramentas que nós utilizamos, então não tem nada de extraordinário. Uma coisa que eu gosto de usar é o mapa mental. Então, quem já ouviu falar de mapa mental que puxa as setinhas e escreve tudo que está sendo feito? Quando a gente vai no Fórmula, vamos pensar que eu vou fazer uma trilha aqui com a Jaque do Fórmula. A Jaque quer lançar o produto dela, XYZ. Para lançar o produto, ela tem que fazer isso, 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 isso. A outra quer ir para o digital, tem que fazer isso, isso, isso. Não precisa anotar nada. Nós entregamos uma ferramenta que ela fica com tudo que a gente definiu juntas nos 2 celulares. Tudo que a gente construiu naquela quinzena, você fica olhando para aquilo o tempo todo no seu celular. Quando eu vou refinar daqui 15 dias, eu abro aquilo. Imagina se eu tivesse que lembrar da trilha de 20 mentoradas. É impossível, também não tenho computador aqui na cabeça. Então eu abro e eu vejo, ó, com a Priscila eu defini isso, com a Jaqueline eu defini isso, com a Beatriz eu defini aquilo, com a Maria eu defini aquele outro. E aí a gente vai em cima dessas decisões, dessas definições essenciais do negócio e entender o que andou e o que não andou e por que não andou. E se não andou no emocional, destrava o emocional. E se não andou no técnico, destrava o técnico. Aí eu tenho a área de membros, que a gente usa o Eduz, que é uma das plataformas concorrentes do Hotmart, né? A gente usa Eduz, que é o Nutri, uma plataforma já validada. O Zoom, para os nossos encontros. Tudo que a gente faz fica gravado. Então, não pude fazer o encontro. Pode ver gravado. Fiz a minha trilha com a Camila, quero rever, fica gravado.
Então, essas ferramentas todas ficam à disposição de vocês. E os nossos núcleos de acompanhamento são via WhatsApp. Então, ter acesso, então, aos núcleos que forem compostos dentro do que cada uma entrar, seja no Desperta, seja no Fórmula. Aqui, eu vou só passar para vocês, não dá tempo de ler, porque assim, é o que a gente fala, tem tanta coisa que acontece dentro dos núcleos, que se a gente for colocar todos os depoimentos, não vão caber. Eu até brinquei esses dias. Se vocês olharem lá, dentro do meu Instagram, do Camila Bisotto, ele tem um destaque chamado depoimentos. Ele já está com 100. Já não consigo mais colocar. O que eu coloco, ele já paga o primeiro. Porque é todo dia. Eu coloco alguns no Instagram, alguns eu vou colocando no Story. Não dá para contar, gente. O nosso índice de prova social, como a Bea falou, ele é incontável. A gente teria que ficar todos os dias fazendo print e colocando lá. A gente pode, qualquer um que vocês quiserem, a gente vai lá e grava a tela, só para vocês verem o que aconteceu ontem. Não precisa ir longe, hoje, que tem coisa rolando já aqui no grupo. Eu fiz a visualização da ponte que a Bea trouxe para a gente pensar, e isso está me trazendo tal coisa. Umas estão em dor, outras estão em validação de que estão no caminho certo. Não tem certo e errado, tem percepção. E cada uma que vai reverberando, com o nosso apoio terapêutico, vai saindo e destravando de um lugar. Aí no nosso núcleo estratégico, tem as validações lá acontecendo. Acabei de receber aqui, olha, vou fazer esse forms no cliente, tá bom, não tá bom? Validação para dar sustentação para ela dar o passo. Lá no nosso grupo técnico, nós temos uma mentorada nossa de 68 anos que criou um site. Incrível, né, Jaque? A Jaque é incrível. Ela criou um site. 68 anos. Ela está muito mais à frente que muita gente. Criou site, está mandando mensagem. Ela vende crochê. Ela vende itens de crochê. Então, assim, é incrível o que a gente vive. Todos os dias tem alguma coisa acontecendo dentro do núcleo, por isso que ele é um organismo vivo. E aí, eu vou deixar aqui para vocês este QR Code. A Elisângela, Elis, pode colocar, ou a Jaque, quem colocar ali primeiro, dentro do grupo da Sala Secreta, vai ter um formulário. Neste link, vocês vão responder as notas, tá? Vocês podem escanear aqui ou podem entrar lá no grupo da Sala Secreta, só coloca lá o Forms, e vocês vão dizer a nota que vocês se deram. Então, vai ajudar a gente na hora de guiá-las em qual produto faz mais sentido. Não adianta eu falar aqui, não, mas aqui é o produto tal e o produto tal, e aí vou ancorar um preço X e um preço Y. Não. Aqui é entender que não é sobre dinheiro. Aqui é sobre estar no momento de mudar a vida empresarial. O dinheiro é só uma negociação. Ela é muito menor do todo. Eu acho que se vocês estão aqui, vocês sentiram esse chamado de perceber se hoje é sexta-feira, perceber se segunda-feira eu continuo fazendo o que eu estou fazendo sozinha e vou ter os mesmos resultados, ou posso até buscar um guru da internet, no YouTube, e eu vou conseguir andar, sim. Ou a nossa proposta é entrar nesse organismo vivo e, guiado, conseguir chegar nesse resultado, como nós já temos tanta gente aqui dentro andando conosco. Então, a proposta da Sala Secreta, ela é essa, é trazer consciência do porquê estou travada muitas vezes, não tem a ver com a sua falta de esforço. A gente sabe que todas aqui pagam dobrado, acorda todo dia de manhã pensando como é que eu vou conseguir mais clientes, como que eu vou ficar mais leve na minha vida, ou como que eu vou dar conta de tudo que eu tenho para fazer. Mas isso não é culpa de vocês, nem minha, nem da Bea, nem do mundo, nem do governo. Ele é um inimigo comum a todas nós. São os nosso interno. Então, a proposta da alquimia é olhar para dentro. E a cada olhar para dentro, tem um resultado fora. É uma proposta completamente disruptiva. Não sei se alguém já tinha ouvido falar, como a Bea falou, a gente chegou realmente como um chamado divino, né? Não sei explicar como que a alquimia foi nascendo, ele foi vindo, ele foi brotando, ele está em crescente movimento. Vocês viram, tem núcleo novo chegando, vai ter mais núcleo novo chegando. A gente já tem planejamento estratégico até 2030. Em 2030, vocês vão ver a gente rodando o mundo. Porque isso aqui é o que a gente entende que o universo está pedindo e a gente só está ouvindo. Ele está falando, autoconhecimento, cura, sempre para as mulheres. Sai do patriarcado, sai do feminino, do feminismo e volta para a essência. E é isso que a gente faz. Por isso que o nosso objetivo, a nossa promessa... Então, olá, Natália, qual que é a promessa da alquimia? É trazer leveza para dentro da vida da mulher, para que ela possa trabalhar menos tempo e criar mecanismos de gerar dinheiro maior ainda. Porque nós vamos trabalhar no movimento masculino para fora e no movimento feminino para dentro.
Leveza, dinheiro. Leveza, dinheiro. Dinheiro é uma energia. Ele conecta na leveza. E muitas vezes dá para ter leveza sem ter dinheiro. Aí é um outro assunto que a gente vai conversar aqui. Nem sempre é só o dinheiro que traz a leveza. É eu estar alinhada com a minha essência. Aí eu me alinho enquanto mãe, eu não tinha maternidade, posso falar para vocês, me alinho enquanto parceiro, né, relacionamento, me alinho enquanto rotina, que é uma coisa que nós olhamos muito aqui dentro, quantas horas trabalho versus quanto recebo, como posso trabalhar menos e receber mais, ou pelo menos começar mantendo a minha lógica financeira, mas me despendendo menos tempo. Tudo isso é olhado aqui dentro com o viés interno primeiro. Então, para quem sentir no coração, preencha esse formulário. Gente, esse formulário não custa nada, tá? Porque o que que acontece? Quando vocês preencherem, a resposta que vocês preencherem já vai para vocês. Esse é um diagnóstico de paralisia do negócio. Ele vai para o e-mail de vocês. Então, vocês já vão ter essa resposta para vocês analisarem. Eu convido vocês a fazerem isso. Gente, não tem custo fazer isso, nada, tá? Então, vocês vão lá e preenchem, vocês vão receber e-mail e vocês vão responder assim, nossa, a identidade está 8. Não, minha identidade está 2, 1, 5. E aí vocês vão pelo menos poder olhar para esse e-mail de tempos em tempos e perceber, melhorei, não melhorei. Nós tivemos mentorada esses dias que entraram na sala para fazer modelagem aqui com a gente, e ela falou, nossa, Cá, quando eu entrei na alquimia eu estava tão baixo, e agora já está dando 21. Eu falei, é sobre isso. Essa pontuação vai subindo. Ela vai subindo em várias áreas, à medida que eu vou me curando dentro. Então, eu abro aqui para, se quiserem fazer uma pergunta, se tiverem dúvidas de como funciona. Eu sei que é rápido falar aqui todo o processo, mas a gente vai conversar com vocês, que a gente vai chamar para conversar mais profundo, quem tiver interesse em continuar conosco, para não restar dúvidas de como esse processo funciona. Mas o que a gente pode falar é isso, tá? Não existe no mercado, é um movimento para dentro e para fora que a gente faz, é o que a gente já percebe, já tem centenas de mulheres que passaram por esse processo conosco, temos muitas conosco nesse momento, e é o convite que a gente faz para vocês, para segunda-feira começar de uma forma diferente. Se alguém quiser conversar sobre algo, Pri, nós vamos conversar segunda melhor. E aí, quem quiser tirar dúvidas, entender um pouquinho mais também, deixa esses 5 minutinhos, senão a gente encerra por aqui. E peço que vocês só preencham para vocês terem essa visualização. Acaba valendo como um mural da atração ali, sabe? Uma fotinho de como é que eu tô. Como é que eu tô em relação ao meu negócio? Se for só para isso, já está valendo. A gente já ganhou o nosso dia fazendo isso. Ter percepção. Aqui hoje, por isso que eu falo, vocês saem diferentes. Não dá para ser igual. Hoje vocês ouviram coisas que eu tenho certeza que está mexendo lá dentro, assim como mexe com a gente todos os dias. Bom? Muito obrigado, minhas lindas. Um bom fim de semana. Uma ótima sexta-feira para todas. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, viu? Beijo Obrigada, para viu, vocês. Pri? Um beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Tchau, Jaque.